No dia de hoje, Israel recebeu um ataque devastador numa base militar nas colinas do Golan, onde centenas de pessoas ficaram feridas. Militares que estavam a serviço e alguns que estavam trabalhando na cafeteria desta base militar. Enquanto isso, vemos pessoas na ONU defendendo o Líbano e o Hezbollah, principalmente. Né? Um absurdo, onde a inversão de valores está cada vez mais clara. Também sabemos que Israel prepara o seu ataque contra o Irã. Muita gente ainda duvidando que esse ataque ocorrerá. E quem mais está acreditando é o próprio Irã, que está desesperado e correndo atrás de soluções pacíficas na própria ONU. Só que quem será o alvo? Ou qual será o alvo? Não sabemos, mas com certeza Ali Khamenei pode ser um dos alvos e também a liderança do próprio Irã. Vamos falar sobre esses temas e muito mais hoje aqui nessa live, diretamente aqui do Rio de Janeiro, e em breve esperamos o Daniel chegar. Então estamos aqui com José Reutberg, do Rio de Janeiro, e eu, Felipe da Costa. Zé, vamos falar um pouco sobre como é que foram esses ataques que aconteceram hoje, que Israel interceptou um dos drones e o outro atingiu essa base. Como é que está a situação lá? Enquanto o Daniel também não chega para contar aqui ao vivo diretamente de Israel, vamos adiantando essas notícias importantes. Bom, nós sempre alertamos para não se subestimar o inimigo. Nós estamos vendo que mesmo com toda a pressão de bombardeio que Israel vem efetuando contra o Líbano, contra as posições do Hezbollah, destruindo a liderança antiga, a segunda liderança que assumiu e parte da terceira liderança, né? Isso não está impedindo o Hezbollah de continuar disparando contra Israel. Em Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, das 4h30 da tarde até o final, 4h30 da tarde antes de Yom Kippur, até o final de Yom Kippur, foram 320 mísseis disparados contra Israel com aquela efetividade zero. Os que iam atingir alvos foram abatidos e os outros caíram em áreas sem causar nenhum tipo de dano digno de nota. Mas hoje, o Hezbollah realizou um ataque bastante certeiro. Enviou 2 drones a partir do Líbano. Aparentemente, eles fizeram uma grande curva, né? Saíram sobre o Mediterrâneo e entraram pelo oeste de Israel. Um foi abatido pela Força Aérea e o outro foi até as colinas de Golã. Não pensem que do Mediterrâneo até as colinas de Golã é longe, não, é perto. Ainda mais para um drone voando a 120 km por hora, 130 km por hora. Esse drone era um modelo diferente. Pelas informações que se tem de Israel, e o assunto está em desenvolvimento. Esse ataque aconteceu há cerca de 1 hora atrás. As notícias ainda são pouco desencontradas, não há nenhuma notícia oficial das forças de defesa de Israel. É a grande mídia que está relatando. Bom, o que se sabe nesse momento é que esse drone era um drone maior, de fabricação russa, devem ter visto nos destroços, e que transportava 3 mísseis de ataque ao solo. Ou seja, é um drone sofisticado, né? A União Soviética, olha como é que eu tô. Eu tô parecendo o pessoal de esquerda, né? Achando que o Putin é o líder da União Soviética, né? É KGB, né? Bom, ele era o grande lutador de jiu-jitsu da KGB, não é isso? O peso leve, né? Peso leve, porque ele é baixinho.
Mas era, o Putin era um cara encardido, né? Imagina ele na KGB, como é que ele era. Bom, mas dizem que que ele trabalhava em escritório, na parte de análise, que ele não era agente, não. Bom, considerando que o Putin é o presidente da Rússia e não da União Soviética, estão declarando que o drone era de fabricação russa, transportando 3 mísseis de ataque ao solo, portanto, uma arma de bombardeio sofisticada. E todo o sistema de interferência de GPS que está em vigor em Israel não impediu o drone de chegar até o seu alvo, que era a cafeteria, né, de uma base militar no Golã. Até o momento, a informação é muito ruim. Até o momento, o Magen David Adom declarou que são 63 feridos, um morto. Dizem que já seriam 4 ou 5, mas isso é especulação. Quando a declaração era de 40 feridos, 4 estavam em estado crítico, 5 em estado grave, 14 em estado moderado. Achando esses outros 63, deve ter aumentado isso. A diferença de 40 para 63 levou mais de meia hora para aparecer. Então, sem haver informação, a gente precisa especular. Se a cafeteria levou 3 mísseis e mais o drone, que se atirou sobre ela depois, deve ter desabado tudo, escombros, gente em escombros, mas Israel é preparado para isso. E são tantos feridos que foram mobilizados 3, agora com 63 feridos, talvez um quarto hospital tenha sido mobilizado, todos os mais graves foram retirados por helicóptero, e é uma coisa que as pessoas, assim, eu já vi amigos nossos, né, nas mídias sociais, botando aquelas 3 letrinhas P, Q e P, né, e reclamando, como é possível, não sei o quê. E eu quero lembrar a todo mundo que nos segue que a gente está em guerra. Isso é uma guerra. Né? Como é que Israel deixou passar? Como é que Israel não abateu? Como é que a Força Aérea isso? Como é que não soou sirene? Porque não soou sirene na base. E a gente tem que entender, apesar de ser duro, que o inimigo pode ser bem sucedido também. Né? Nós não podemos atribuir que os nossos ataques no Líbano são precisos e perfeitos, e que quando um ataque inimigo é preciso e perfeito, a culpa é nossa. Não, a culpa não é nossa. Né? A gente não pode assumir que todos os acertos são nossos e todos os erros são nossos. Não existe isso. Eles são, é o que a gente veio sempre falando. O Hezbollah não é o Hamas. É diferente, é mais capacitado. Hoje, pela primeira vez, desde 8 de outubro, eles conseguiram um sucesso militar, mesmo sob toda a pressão que está literalmente se abatendo sobre eles. E nós precisamos considerar isso. Israel tem o costume de revisar o que deu errado e corrigir para não ter uma próxima vez. Vamos esperar que aconteça isso. Quer dizer, vamos esperar, não. Estamos esperando que aconteça isso, porque vai acontecer. Israel vai se corrigir. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Eu não sei se você viu, Zé, teve um drone até que foi abatido pelo pessoal da Ucrânia, que era exatamente algo nesse sentido, era parecido com algo assim. Ele lembrava muito um F-117, que era um avião stealth, e inclusive tinha um cara em cima da asa dele, né? Tipo, não era um avião pequeno que a gente está acostumado a ver, daqueles drones que tem 30, 50 quilos de explosivo, né? São drones, provavelmente, que são um avião não tripulado mesmo, né? Uma coisa mais profissional. Para quem não tem a dimensão disso, depois pode até procurar na internet, a gente podia ter colocado, só que como foi tão rápido, a gente acabou não botando a foto aqui desse drone, né? Mas eu acredito que não tenha sido aquele, porque aquele drone
Pelo que se tem de notícias internacionais, o drone que foi abatido pela Ucrânia, 20 metros de envergadura de asa, um negócio muito grande, a jato. Aquele era um de dois que existia. Havia um na configuração de reconhecimento e um na configuração de ataque. E o na configuração de ataque foi abatido, que é um avião bombardeiro robô. A Rússia tem outros drones menores, né? Talvez tenha sido um drone de 3, 4 metros de envergadura de asa. E isso funciona, né? O número de drones que a Rússia lança todo dia lá em cima é assustador, né? Sim. Sabe? Tem dias com 100, 70 drones lançados e a maioria abatidos. Alguns não são abatidos. Não, Isso aí faz parte. e tem um outro problema do drone, né? Que ele não é. Tipo assim, o Iron Dome não consegue calcular a rota dele, né? Então é diferente de um artefato com Perfeito. uma parábola definida, né? Com uma trajetória que vai ser definida e que pode ser calculada. O drone é manobrável, Sim. pilotável, né? O drone pode ser autônomo, pode ser controlado por um piloto à distância, né? A gente imaginava que Israel deveria ter sistemas de interferência nas frequências dos drones. Bom, eles têm que resolver isso, Sim, com né? certeza. Agora, deixa eu só dar um oi aqui para os nossos membros do canal que estão aqui. O Marlos Santos aqui, que se tornou membro. Obrigado, Marlos. É importante esse apoio. A Celina, que também está aqui. Lucy Couto. Pinhas Abenraim, Janine Costa, Diana Bacana, Dirce Oliveira, Aline. E um obrigado especial aqui ao Sérgio Keiner pelo superchat. Sérgio, valeu, Sérgio. Abração. E aqui tem algumas perguntas aqui que ao longo da live a gente vai tentando responder. E quem chegou agora já deixa aqui de onde está falando para a gente poder ter uma ideia e poder também saber onde que a gente está chegando. E não esqueçam, óbvio, de deixar o like. O like é importante, ajuda a gente a chegar longe. E também o Daniel Barenbem, direto de Israel, já está aqui conosco, nossos estúdios virtuais. Então, de terno. Olha, hoje ele está um William Bonner aqui do nosso canal. Então, deixa eu só fazer aqui a troca aqui da nossa... Tá, deixa eu mostrar aqui para as pessoas, então. Esse adesivo aqui que está na xícara, eu acho que vocês estão vendo, é o adesivo oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel do 1 ano de 7 de outubro. Tá? Essa flor parece uma combinação de calaniot, né, que são as flores típicas de Israel. Então, boa Que tarde, Daniel. porcaria ter que ter isso, né, cara? É horrível ter que ter isso, mas tem. Boa tarde, Daniel. Você já está aí ao vivo com a gente, diretamente de Judeia, perto da Samária, terras de Israel. Tá sem áudio. Agora tá com áudio. Vambora. Agora estão me ouvindo? Estamos online. Boa noite, boa tarde para vocês. Eu queria estar entrando aqui. Eu vim preparado para estar feliz para esse programa uma vez. Falei, pô, hoje eu vou entrar só com um sorriso. Hoje o dia está tranquilo, tá bem. Fui num casamento, senti uma coisa maravilhosa no casamento, porque assim, um casamento assim que eu fui aqui em Judéia e Samária, né? Aqui onde eu moro, em Malé Adumim, na verdade eu saí. Existe um chuva menor aqui, saindo de Yehuda Shomron, saindo de Malé Adumim, chamado Kedar, que é um pouco para cima de Malé Adumim. E o casamento foi um pouco para cima desse Kedar, numa montanha bem alta que você vê toda a região, todo o deserto de Judéia e Samária, uma visão maravilhosa, assim, um casamento lindo, lindo. Eu falo assim, como os nossos patriarcas, sabe? Eu senti assim, voltei 2000 anos no tempo, sabe? Quando você está no deserto, numa roupa ao ar livre, vendo todo o deserto ali, um casal no meio da guerra se casando. Eu estava tão contente, eu estava assim, falei, cara, sabe,
inspiração, sabe? Hoje é o dia que eu vou chegar na live sorrindo, sabe? Tipo, ainda do Ben Sion, um cara super legal que tocou o chofar pra gente, a filha dele, todo mundo cantando, dançando, ainda mais assim. Teve uma coisa muito emocionante na Rupá, porque o Ben Sion, o que acontece? O Ben Sion, a esposa dele, vamos fazer a correlação familiar. A esposa dele tem uma irmã, que o filho dela, ou seja, o sobrinho dele por parte de esposa, faleceu na guerra, foi um dos soldados tombados na guerra, né? Inclusive parou Malé do Mima um tempo atrás, e na Rupá a primeira coisa tal foi falado dele, foi feito uma homenagem para ele, falou, estamos aqui e tal, e o Rabino ainda fez uma brahá dizendo assim, ó, a gente acabou de sair de Yom Kippur, fazer uma brahá pelo, como é que se diz, pelo sucesso dos soldados, por tudo isso, e pela vitória completa, mas falem junto comigo, Nenatseach Gamur, a vitória completa, nós vamos destruir nossos inimigos, nós vamos vencer, isto não foi em vão, sabe, uma coisa muito emocionante. Então eu falei, eu tô pronto para chegar na live com um sorriso, tranquilo, feliz, sabe, tipo, sentir, cara, sabe, sentir. Aí de repente chega a notícia, caiu um drone em Binhamina, deixou quase 70 feridos numa base militar. Cara, tipo, tudo bem, tá numa guerra, vai fazer o quê? Faz parte da guerra. Mas, cara, é uma ducha de água fria, é um... Cara, eu não tenho muita palavra pra dizer, cara. Não sei, sabe, tipo, no caminho assim, eu falei, o que eu vou falar na entrada da live? Cheguei, bebi, já bebi antes, estou bebendo agora, tal... Cheguei contente, falei assim, cara, eu vou com um ânimo novo. Cheguei de Yom Kippur com ânimo novo. O Bibi sem freio tá fazendo o que precisa, o Irã tá tremendo de medo, tudo, etc. Mas aí você tem um drone que cai e deixa 70 feridos. E aí você sabe que também num combate mais forte, o Hezbollah conosco deixou 23 soldados feridos em certos graus, cara. Ai, Deus, eu só peço para você, Hashem, proteja a gente, continue protegendo a gente. Agora, sim, vamos pegar o lado negativo e o lado positivo. Eu falei o lado negativo, que eu recebi essa notícia, vamos pegar o lado positivo. Quem viu hoje as minhas postagens no grupo, sabe que, assim, o 7 de outubro, que a gente pensou, aquilo é horrível, horroroso, como a gente já imaginava, podia ter sido 10 ou 100 vezes pior. Se o Hezbollah, se o Irã tivesse aceitado a proposta do Hamas, aí você percebe quanto que esse maluco não tem palavra, do Sinwar, ele é um megalomaníaco. Você percebeu a proposta que ele apresentou, né? Vamos explodir o prédio aqui, vamos explodir o prédio ali, vamos usar isso e aquilo, o Irã jogando em base militar. Se alguém tivesse comprado a ideia dele, é o que o general Brick falou, que o grande milagre de 7 de outubro foi que o Hezbollah decidiu não entrar junto com o Hamas. E é verdade. Agora, imagina se o Hezbollah e se o Irã, naquela situação, tivesse entrado junto, a gente não teria tido 1.200 mortos, teria sido 120 mil, 240 mil, alguma coisa nesse nível, entendeu? Eu só posso agradecer a Hashem, depois de Yom Kippur, dizer obrigado, que não compraram dele. Até agora eu não entendo o pensamento do Hezbollah até agora, quando teve aqueles planos também que apresentaram agora do mapa que o Hezbollah tinha pronto para entrar em Israel, por que ele não usou alguns dias depois? Por que ele ficou naquele bombardeio assim e tal, sem ir com mais violência? E quando quis ir com mais violência, já não podia ir mais, porque Israel arrebentou ele no que precisava, do jeito que precisava. Hoje ele simplesmente não tem capacidade de fazer isso. O Irã agora borrando de medo, dizendo assim, mano, nunca vi isso, cara, nunca imaginei isso, uma mensagem direta pela Europa para Israel, ó, amigos, se vocês fizeram um ataquezinho pequenininho, a gente promete que a gente não responde, sério, cara, a gente promete, por favor. Cara, aí a pergunta de toda a lógica é a lógica do absurdo. Essa guerra é a lógica do absurdo. Não, como é que é? Não é a lógica do absurdo. É a lógica do... A ilógica do... Não lembro, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Como é que pode ser que o Irã... Era muito mais simples. Já passou 2 meses da suposta vingança do Ismael Haniyeh, não fizeram PN nenhuma. Por que não continuaram quietos? Não, eu vou atacar. Mas no momento que atacaram, nas 2 vezes que atacaram, falaram assim,
Faithful Promise, o nome da nossa operação. Faithful Promise 1 e 2. Está feito. Fizemos nossa vingança. Se Israel não atacar, terminamos por aqui. Ou seja, jogamos os mísseis e, por favor, não nos ataquem. Está resolvido o assunto, tá? Está resolvido. Aí agora vem com essa história. Ó, se Israel fizer um ataque ilimitado... Cara, os caras estão tremendo de medo. Então por que fizeram a porcaria do ataque? Não façam nada. Fiquem quietos, amigos. Por que vocês provocaram o negócio? Vocês abriram a porta para a gente fazer. E agora vocês estão se tremendo de medo? Então não tivessem feito a coisa, meus amigos. Por que vocês fizeram, amigos? Por que vocês financiaram a porcaria do Hamas que fez o que fez no 7 de outubro? Vocês vão pagar. Não adianta, vocês vão pagar. Não adianta querer fugir agora. Agora vocês vão pagar. Ah, não, porque não toque comigo, não, meu Deus, olha. E aí a outra notícia, estão tentando todos os fins diplomáticos para Israel não atacar. Então, peraí, amigo, por que vocês atacaram antes? Olha aqui essa história. E aí eu citando o meu grande amigo, nosso seguidor e companheiro, e sempre feedback, não sei o que, Jacques Safra me falou algum tempo atrás, independente de que Israel tem que fazer o que tem que fazer com o Irã, e tem que resolver o problema do Irã, uma coisa muito simples e mais prática. O Irã não pode se tornar o Irã de hoje que era o Hamas de ontem, ou seja, rounds. Ah, tudo bem, eu jogo mísseis, a Israel não responde. Daqui a 5 meses eu jogo mísseis de novo. Aí daqui a mais 5 meses eu jogo mísseis de novo. E fica assim, ó, jogar mísseis e tal. Cara, não existe. Ou Israel vai lá e responde. Fala assim, amigo, você não mexe comigo? Amigo, você está pensando o quê? Que aqui é o playground da tua casa? Isso aqui não é o playground da tua casa. Ou então a gente vai continuar aquela historinha. Trocou do Hamas para o Hezbollah, que ficou 11 meses, agora vai virar o Irã. A cada 5 meses eu jogo mísseis e está tudo bem, porque os Estados Unidos dizem que não pode tocar comigo, a União Europeia fala, não, peraí, olha assim, e a gente fica nessa brincadeira. Isto não existe. Quando o Bibi sem freio começou a atuar, o Bibi sem freio tem que ir até o final. Seja Hamas, seja Hezbollah, seja o Irã. E eu estou torcendo, como eu tenho lido as notícias, que o Bibi sem freio vai fazer o que tem que fazer. Só isso. Ô, Dani, e no que você mandou... Nessa súplica, a gente tem as súplicas de Yom Kippur e o Irã fez as súplicas dele, né? Não ataque... Aliás, desculpa um segundo, Zé, depois você continua, mas você tem que parar porque eu não posso aguentar essa piada, que eu devia ter feito na quinta-feira e eu perdi. A quinta-feira à noite, a gente fez a nossa live, aqui em Israel era 2 da manhã, aí era 8 da noite. 2 da manhã aqui em Israel, tava todo mundo matando galinha pela capará, né? Matando galinha. Eu devia ter falado naquele dia, ó, tá morrendo um monte de galinha hoje, mas dessa vez a culpa não é do Hezbollah, tá? Só para deixar claro, entendeu? Mas as súplicas do Irã, no texto que você mandou, por favor, não ataquem nosso petróleo e nossa área nuclear. Então eles disseram quais são os alvos mais importantes para eles. Então eles devem ter falado, amigo, aqui estão os alvos, amigo, é isso aqui. Você tem toda a razão, é o que eu senti. Eu falei, não ataque as nossas instalações nucleares e, por favor, não ataque o petróleo. Ou seja, você sabe o que me lembrou? O Felipe caiu, mas ele vai voltar. Mas vamos continuar esse nosso bate-papo entre nós dois. Sabe o que me lembrou? O Felipe ficou pasmo com isso. Ficou tão pasmo que ele caiu. Sabe o que me lembrou? A Parashá Vayet Hanan da Torá, quando diz que Moshe rezou 515 vezes, se eu não me engano, para Hashem, para entrar na terra de Israel. Ele falou, não reza mais, que se rezar mais uma vez eu tenho que deixar entrar. E tem duas explicações que Moshe entendeu qual era o objetivo agora não vou entrar nisso, de Hashem, por que ele não podia entrar, etc, então ele parou por ali. Mas disse um rabino, cara, se ele falou, agora que se mais uma vez eu precisar rezar, por que ele não rezou mais uma vez? Se ele rezasse mais uma vez, Hashem estava jogando a dica para ele, ó, você rezar mais uma vez, você entra, tá? Não tem, entra, tá? Não tem jeito, entendeu? Tudo bem, não importa agora, Moshe entendeu que Hashem decidiu que ia ter problemas se ele entrasse, ia ter problemas com a Israel, que não ia aprender a trocar de liderança, não importa isso. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, a lição é a mesma, tipo, quando o Irã disse assim, por favor, não ataque as instalações nucleares, não ataque, fala assim, amigo, tá aqui meu mapa, olha isso, é isso que precisa atacar, sabe? É isso, ataque isso, tá? E aí, nesse momento que eu li isso, Zé, eu falei assim, cara,
aquilo que eu tinha falado para o Zé na semana passada, e que eu passava para o lado dele por causa do que o Lapid falou para atacar as instalações do petróleo, eu volto de volta, porque agora se o próprio Irã está dizendo assim, por favor, não ataque isso, é porque é para atacar isso. E que o Irã se decida com o Lapid, mas eu estou definido. Instalações nucleares, petróleo e lideranças iranianas, como é o tema da nossa live. Se matar o Khomeini, cara, o meu... O Khomeini já foi. Não, esse uísque não vai até aqui, vai até aqui, entendeu? Se ele morrer, entendeu? Daniel, uma pergunta. É o Khamenei, não o Khomeini. Ah, desculpa, é que toda hora eu tô Eles bêbado, colocaram casamento, nomes Khamenei, Khomeini. É porque o filho da mãe do Khomeini vem sempre na minha cabeça, que ele é tão animal e ele foi a criação de tudo isso, que eu misturo Khamenei com Khomeini, mas tudo bem, é a mesma porcaria, tá valendo. Sabe que tem uma coisa, antes do Felipe falar das perguntas, tem uma curiosidade muito interessante sobre o Khomeini, né? Na Revolução Iraniana, toda a liderança da comunidade judaica, o que era como as federações e a Confederação Brasileira, 90 mil judeus naquela época lá, hoje tem 20 mil, né? Toda a liderança comunitária judaica ela foi executada, mas Zé caiu. Eu tô vendo, Zé. Não, o Zé caiu da live. O quê? Voltou, pode falar. Voltou, pode falar. Voltei. Então, como eu ia dizendo, na Revolução de 1979, na Revolução Iraniana, o Khomeini executou toda a liderança judaica do Irã, o equivalente aos presidentes e diretorias de federação e confederação, que havia cerca de 90 mil judeus no Irã naquela época, talvez um pouco mais. Hoje em dia tem cerca de 20 mil que adoram ficar lá. É muito difícil para nós aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né, quando nossas famílias chegaram na virada do século XIX, ou depois da Primeira Guerra Mundial, algumas depois da Segunda Guerra Mundial, algumas expulsas do Egito nos anos 50, que existam famílias no Irã que estão há 2.500 anos, 3.500 anos lá. A gente não consegue entender esse enraizamento. É muito diferente do que a gente tem aqui ou tem nos Estados Unidos. Mas eles estão lá e ficam lá e querem lá. E as instituições judaicas continuam funcionando lá como um povo protegido, sem direitos políticos completos. Mas as lideranças judaicas elas não foram eliminadas por serem judeus. Elas foram eliminadas por serem associadas e coniventes com o regime anterior. E com isso, o Khomeini mandou matar todas as lideranças empresariais, todo mundo que estava na faixa de liderança de alguma coisa no Irã, vinculado ao regime anterior, foi executada por apoiar o regime anterior, que era o regime do país, o que é a maluquice completa. E a coisa curiosa é que existe o Hospital Israelita de Teherã. E era lá que o Khomeini se internava porque ele só confiava em médicos judeus. Inclusive, na última internação dele, quando ele morreu, foi lá. Né? Então, o Khomeini gostava de médicos judeus do Hospital Israelita de Teherã. O que é uma coisa curiosa. Você lembra da última live do que eu falei, da surpresa do Ahmadinejad? Você lembra disso, né? Sim. O Ahmadinejad, só recapitulando para quem não estava na última live, e não sei porque se perdeu na última live, porque as nossas lives são maravilhosas, fantásticas, contam com a presença deste iluminar do militarismo, da história de Israel, do sionismo, do holocausto, do que vocês quiserem, que é o José Roitberg aí, e a minha presença, assim, que é humilde, mas estou aqui do Felipe junto com ele aqui participando, né? Mas, enfim, o Ahmadinejad, quando ele estava no mandato dele, um dia descobriu que no teto do aeroporto de Teherã tinha uma estrela de Davi. Como tem? Porque quem criou o aeroporto, quem construiu o aeroporto antes da Revolução, foram israelenses, na época que tinham relação com o Irã, que tinham amizade com o Irã, e eram engenheiros israelenses que construíram, e eles fizeram uma estrela de Davi no topo do aeroporto de Teherã. E através do Google Maps, etc., alguma coisa, viram ali a estrela de Davi. Aí o senhor
o Ahmadinejad ficou louco, mandou derrubar aquilo, mandou não sei o quê. Eu só sempre repito dizendo assim, né, que isso me lembra a história de Purim, né, que é que quando fala que o Haman, né, antes dele ser derrubado, ele recebeu sinais de Deus para dizer assim, ó, você quer, você tem chance de se arrepender, você não quer, tal. Foi toda a história de que o rei Ahasverosh sonhou e tal, e chamou os conselheiros dele e falou assim, eu estou devendo uma dívida para Mordecai, que era o judeu, o ministro dele judeu, e o que eu tenho que fazer? E aí veio o Haman e tal, e aí o Haman achando que era para ele que ia receber as honras tal, falou, ó, o homem que é para ser honrado pelo rei tem que andar num cavalo e ser guiado pelo outro, achando que ele ia ser guiado por Mordecai e Mordecai ia ser humilhado, e o inverso aconteceu. Ou seja, uma dica de Deus, e as coisas não estão dando bem para você, meu filho, é hora de você pensar que não está rolando, tá? A coisa pode ir pior, pode ir mais pro buraco. Cuida do que está acontecendo. Então, é a mesma coisa aqui. Ahmadinejad viu uma estrela de Davi no centro do aeroporto em Teherã e não se tocou, mas tudo bem. E agora está chegando a hora da gente raspar o Hezbollah, raspar Irã, raspar todo mundo, e eles estão se bolando de medo, mas o recado foi dado, eles não entenderam o que vai fazer. Foi ótimo você falar em Mordecai e Esther, porque provavelmente a maioria das pessoas não sabem, podem procurar na internet, no YouTube, os túmulos de Mordecai e Esther existem até hoje, onde eles foram sepultados numa cidade lá no interior da Pérsia, e é um túmulo absolutamente judaico. A vitória dos judeus contra os persas na guerra que se seguiu, que não foi um episódio de um dia, foi uma guerra de vários anos. Naquele momento, quando o rei dá a Amã o poder de matar todos os judeus da Pérsia, a Pérsia naquele momento ia do Cairo até a Caxemira na Índia, né? Então não é só. Sim, fala que era 120 países, 120 países. Era o maior império do mundo ali. É ali que era desse império do mundo que o Mordecai era ministro, né? Que é uma coisa muito interessante. E a vitória foi tão contundente que os governos seguintes, e até hoje, preservaram os túmulos. Inclusive, o túmulo de Mordecai e Esther é mantido pelo governo dos ayatolás. Quer dizer, o Ahmadinejad destruiu a estrela de Davi, mas no túmulo de Mordecai e Esther, todo escrito em hebraico, coisa e tal, eles não mexem. Se vocês procurarem na internet, eu vou botar isso aí depois lá no Zap também, para as pessoas verem. É legal. A porta é uma porta de pedra, parece o troço dos Flintstones, tão antigo que é, né, com uma fechadura de ferro na pedra, e tem um funcionário público dedicado do governo do Irã que toma conta daquilo e é aberta a visitação. É um local de peregrinação judaica, inclusive, dentro do Irã, né, que é uma coisa curiosa. Se não houvesse essa guerra, a gente podia ir lá visitar o túmulo de Mordecai e Esther. E o interessante, desculpa um segundo, já te passo, Felipe, só para finalizar a história de Mordecai e Esther, o interessante da história de Purim é que na hora que Ahasverosh, o Assuero, como fala em português, seria a tradução, eu acho. Eu não sei de onde é que eles tiraram esse Assuero, cara, coisa horrorosa. Tudo bem, é o que tem, né, para hoje. Virou e decretou que sob influência de Haman, ele dava um decreto que tinha que matar todos os judeus, tarará. No final das contas, qual foi o grande milagre? Não é que ele anulou o decreto, não, então os judeus vão viver, não. Ele falou assim, eu não posso anular um decreto meu, mas eu posso fazer um outro decreto, dando o direito dos judeus se defenderem, né? Então, olha como é atual isso, eu dou o direito dos judeus se defenderem. E os judeus saíram à guerra, eles saíram à guerra, se defenderam, mataram seus inimigos e celebraram depois porque ganharam a guerra no final. Um pouco atual, tá? Só o que a gente está pedindo é o nosso direito de se defender. Eu não estou pedindo para ninguém anular coisa nenhuma. Estou pedindo para dar o direito da gente se defender contra aqueles que querem nos matar. Ponto. Felipe, vai. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui às pessoas que chegaram. Não, daqui a pouco a gente passa e não fala. Só que a minha tela sumiu aqui, não sei onde é que tá. Pera aí. Realmente, Purim realmente está
especificamente atual. Sim. Vamos lá, obrigado a Isa Nigri aqui pelo superchat, ao Bernardo Chanis e também aos membros Ander Kotler, que chegou agora, Etevaldo Scopel, e também o novo membro, Alberto Abram Neto. Agradecemos aí por se tornar membro. Isso aí ajuda a gente a chegar longe. E só um comentário, Daniel, que eu tenho visto aqui, é porque assim, como hoje está carregado de hater, e os haters gostam de vir para cá para aprender, porque acho que é o único canal que eles têm essa liberdade de aprender. Então a gente ajuda eles respondendo algumas coisas. Não, eu vou discordar de você. Hater é mulher de vagabundo, gosta de me ouvir e tomar porrada. É isso. Então eles vêm para tomar porrada. Eles falam assim: eu gosto de ouvir o Daniel me xingar, eu gosto de ouvir o Felipe me xingar, eu vou lá porque eu tenho prazer de apanhar. Então vem, sejam bem-vindos, porque eu tô louco para bater em vocês. Eu não sou nenhum politicamente correto, eu não vou alisar, falar, não, eu tô procurando a paz. Não, hate tem que levar porrada. Hate tem que levar porrada e vai levar porrada. Fala besteira que vai levar porrada. Então vamos lá, mas bate leve hoje, bate leve. Bate leve porque hoje é domingo, amanhã é segunda, a gente tem que estar inteiro. Olha só. Vai Corinthians. Então aqui tem muita gente falando, né, comemorando como se fosse um grande feito do Hezbollah ter acertado a base militar e como se isso fosse um sinal que eles estão ganhando a guerra. Só para lembrar, o Hezbollah já perdeu mais de 600 a 800 combatentes só agora nessa última semana, essas últimas 2 semanas. Aliás, Felipe, me diz uma coisa, onde está o Muhammad? Lembra do Muhammad que falou que assim, Israel tem medo de guerrear com o Hezbollah? Estão vários aqui falando. Não, tem alguns falando isso aqui também. Além disso, tem outros que estão falando, cadê o Deus de Israel que não resolve isso de uma vez? Deixa eu explicar uma coisa. Cadê o Deus de Nasrallah que empurrou ele lá pro buraco profundo? Cadê o Deus do Hezbollah que fez 5.000 pagers explodirem? Cadê o Deus do Hezbollah que matou o número 2, número 3, número 1, número 5, número 7, número 9, número 10, o substituto? Cadê? Assim, Hashem ganhou de Hashem. Você entendeu isso? Não, e outra entendeu? Coisa. Então cadê? Entendeu? E outra coisa. Eu não sei onde está esse Deus que ele está falando, mas eu sei onde está o nosso Deus que defendeu o nosso ataque de 200 mísseis, não feriu nenhum judeu, só feriu um palestino. E da outra vez, também aquelas latas de lixo velhas que o Irã mandou para Israel, que também não feriu ninguém. Então, assim, esse é o nosso... Uma menina beduína por um destroço. Infelizmente, né? Uma menina... E ela se recuperou, ela se salvou. E no segundo ataque morreu um palestino ilegal que estava morando em Israel. Ou seja, tudo que o Irã consegue fazer. Né? Beduína muçulmana. Não, e detalhe, o palestino que estava ilegal e morreu foi com o destroço do míssil que foi abatido pelos nossos sistemas de defesa. Exatamente. Então, assim, nem isso eles a resistência palestina acabou de mandar uma mensagem dizendo assim, eu tô aqui porque eu gosto, no final das contas, de ouvir não sei o que, o Daniel vai Corinthians. Eu sei que você tá aqui por ser corintiano, rapaz. Eu sei que a gente não tá falando muito de Corinthians, não estamos falando de Memphis Depay, não estamos falando do nosso querido Yuri Alberto, mas vai Corinthians, tá? Vamos ver se você aprecia o bom gosto entre corintiano nós e essa ideia de resistência palestina, velho, de terrorismo, de homem-bomba, isso não leva para lugar nenhum, amigo. Vem para cá, tá? Não, e tem gente aqui que tá comemorando como se Israel tivesse com medo de atacar o Irã, né? De dar resposta ao Irã. Só para lembrar, a gente tá falando de Oriente Médio, cara. Oriente Médio, as coisas não andam no tempo do Ocidente. A gente já explicou isso aqui na outra live. Oriente Médio, você tem ameaça, você tem aquela parte que cozinha as pessoas, você tem todo um preparativo, então não é igual aqui. Então a gente aqui acha que aperta um botão lá, tem que apertar outro botão aqui. Não, a gente não tá no Fortnite. Isso aqui é vida real, é guerra de verdade. Isso não é Counter-Strike, né? Exatamente. Então assim, as pessoas acham que Israel tem que apertar um botão, porque recebeu, então agora tem que fazer. Faz parte da estratégia. Você vê que Israel tá fazendo essa estratégia de cozinhar o Irã, e os caras estão desesperados, foram na ONU, pedir, pelo amor de Deus, para Israel não atacar. Mas para você ver, Felipe, eu vou te dizer, as pessoas são muito boas, começando pelo presidente dos Estados Unidos, aquela porcaria do Joe Biden, né? Quando ele diz assim, não, a resposta de Israel tem que ser proporcional ao ataque do Irã. Aí você pensa, então ele jogar no... A gente já falou isso no Mota Live, mas não custa repetir, já que está no tema e você liberou. 200 mísseis em cima de Israel. Então vou jogar 200 mísseis balísticos em cima do Irã? Sem noção, amigo. Tô jogando. Ou então quando fala que Israel tinha que ser proporcional ao ataque do Hamas. Então eu vou lá estuprar um monte de mulher em Gaza, vou matar um monte de gente, vou pegar criança e degolar e jogar no forno. Vamos ser proporcionais, entendeu?
Eu não sei aonde vai a cabeça desses retardados, mas eles continuam repetindo as mesmas papagaiadas. Eles se acham inteligentes, eles se acham com esse termo proporcional. Daniel, em falar nisso, proporcional, entendeu? Quem ainda não viu a entrevista do Rafael Rosenstein, o porta-voz do Exército de Israel para a língua portuguesa, né? Ele é nativo brasileiro. É muito interessante o que ele fala, ele explica o que é essa proporcionalidade. Ele é advogado. Então é interessantíssimo. Isso está no canal, acho que da Record News, não sei, está no YouTube. Entrevista com o Cabrini, né? Exatamente, com o Cabrini foi espetacular, porque ali ele explica o que é esse conceito de proporcionalidade. Sabe que não é a quantidade de... Tipo assim, a gente tem 1000 pessoas morreram em Israel, quer dizer, só pode matar 1000 pessoas. Isso não existe, nunca existiu em guerra nenhuma. Vide na Alemanha, a Alemanha com a Inglaterra, a gente sabe que as mortes não foram proporcionais, não existe isso. Eu queria, desculpa, que esse bando de vagabundo hipócrita, que a maioria é de esquerda, né, votante do senhor Molusco, que governa o país de vocês, graças a Deus já não é mais meu país, que eu estou aqui, eu tenho muita gratidão pelo Brasil, tenho muito respeito, devo muito ao Brasil, mas agora eu estou aqui, então vocês estão aí, eu estou aqui, né? Mas o Molusco que governa o país de vocês, então a maioria das pessoas está aí, né? Não sei o quê. Então, o governo do Brasil, ele é o partido do PT, ele é aliado, partido irmão do Baath da Síria, que massacrou mais de 1 milhão de civis na Síria. Será que alguém lembra disso quando vai falar? Né? Muçulmano. Alguém lembra disso? Alguém lembra de crianças? Lembra de armas químicas e biológicas? Não, meu amigo. Não. Israel não está envolvido. Não fala. Fica quieto. É o partido irmão do nosso amiguinho, daquele contra o genocídio, daquele que usa FIA, daquele que é amigo do Irã, que manda o vice dele, aquela porcaria daquele vice chuchu nojento ali, sentado ao lado dos terroristas, quando estavam gritando morte a Israel, morte aos Estados Unidos, tudo legal, um monte de slogan, um monte de coisa, onde mulheres são mortas, onde minorias não são respeitadas, onde não existe democracia, onde não existe imprensa livre, não sei o quê, mas tá tudo bem, cara, a gente é contra o judeu, a gente é contra o imperialismo americano, cara, a gente é do bem, mano, a gente é progressista. Vão? Já, acho que o YouTube não reconhece sinal, né? Ainda então, não, né? Ainda não. Ó, para você. Não sei. Entendeu? Desse negócio que você falou, tô lembrando da manifestação do dia 7 de outubro, daquele pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, né, com aquele slogan fantástico: Yankees fora da América Latina, Israel fora da Palestina. Eu gostaria de perguntar se por acaso tiver algum retardado daquele da PUC do Rio Grande do Sul. Não foi PUC, aqui. não, acho que foi da UF do Rio Grande do Sul. UF do Rio Grande do Sul, sei lá qual pior ainda, do Rio Grande do pública. Sul. Aonde estão os Yankees imperialistas na América Latina? Eu não consigo entender. Aquela questão bem marxista de culpe-os pelo que nós somos, acuse-os pelo que nós fazemos, ela continua na cabeça desses jovens, é uma coisa de louco. A gente está vendo marxistas americanos, né, do Partido Verde, do Partido Socialista, do Partido Socialista pela Liberdade, gritando dentro dos Estados Unidos contra o imperialismo americano. Que imperialismo americano? Aonde que está o imperialismo? Mas você sabe que nos americano? Estados Unidos essa porcaria nojenta é patrocinada pelo Qatar, né? Dinheiro do Qatar nas universidades americanas. Qatar, cara, eu não vou te dizer. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, no documentário do Brasil paralelo ali do The River from the Sea, quando eles mostram ali toda aquela historinha das universidades americanas, de Harvard, né? Da queridinha de Harvard dizendo, depende do contexto, mas Harvard recebe $1 bilhão do Qatar, né? Então é fácil comprar a opinião de Harvard, basta pôr uma grana na conta, né? Então assim você compra a opinião. Olha só, a União Soviética, na Segunda, no início da Segunda Guerra, invade a Ucrânia, invade a Estônia, invade a Lituânia, invade a Letônia, invade a Polônia, depois é expulsa pelos nazistas e depois volta.
ocupa a Polônia, mais adiante invade a Tchecoslováquia, invade a Hungria, invade o Afeganistão, e os Estados Unidos são os imperialistas. Isso é muito ridículo. Não, cara, é tão ridículo tudo isso, velho. É tão ridículo. Que assim, o que eles mostram assim, eu sou uma criancinha. Lembra do Pink Floyd, do porcaria do Roger Waters, quando ele fala ali do We don't need no education, eles são todos assim, eles são ensinados, doutrinados, é assim, é uma linha. Não existe para cá, não existe para lá. Para quem não entende inglês, o partido me manda. Existe o partido me manda fazer. Nós não precisamos de educação. O segundo hino formal, né, da Alemanha Oriental, o título era O Partido Está Sempre Certo. Vocês lembram do filme? Zé, você lembra com certeza. Você lembra, Felipe, não sei se você lembra do filme Europa. Lembra do filme? Eram dois irmãos, é um filme maravilhoso. Recomendo para todo mundo assistir. É um filme de dois irmãos judeus na Segunda Guerra Mundial que se dividem. Um vai para a Europa comunista, vai para o lado da Rússia, e o outro fica na Alemanha nazista. E um se finge de comunista para sobreviver, e outro se finge de nazista, não de judeu, para sobreviver ali e tal. Não tem tanto só, não vou falar agora do lado nazista, esquece um pouco, apesar de que a história, a melhor parte da história, ele se fingindo nazista e os caras assim. Vou falar uma cena só, tá? Só isso, essa cena vale a pena. O cara tá lá na escola da juventude hitlerista, é um judeu infiltrado, vamos dizer assim. Aí o professor explicando as teorias biológicas, porque o nariz do judeu, como você reconhece um judeu, orelha assim, não sei o quê. Falou, vamos fazer um teste. E você, vem cá. E obviamente pega o judeu ali, vem cá. E o cara tremendo de medo, né? Aí ele pega a régua assim, pega medida, pega a orelha, pega assim, né? E o cara tremendo, né? Você fala, bom, você é 90% ariano, talvez lá em cima você tenha alguma descendência polonesa, sérvia, você tá bem e tal assim. Aí o cara respira aliviado, só para você ter ideia. Mas do outro lado, o cara na influência russa, né? Ele tava lá, e isso é muito impressionante. Tem uma cena que ele tá na igreja, né? E aí os caras, assim, os stalinistas falam assim, rezem para Deus, falem para Deus ajudar vocês agora, Deus nos mande doces para as crianças gritando, Deus nos mande doces, não vem nada, obviamente. Agora pedem, papai Stalin, mamãe Rússia, nos mandem doces, adivinha, joga um monte de doce ali em cima, tal. A doutrina é essa, não tem, é isso, tal, assim, eu te ensino o que eu quero te ensinar, e você vai receber o que eu quero que você receba. Aí tem um monte de papagaio repetindo esse tipo de história até hoje, porque eu acho legal, acho assim, não, o imperialismo americano, não, o perigo, sabe, o mundo está sendo dominado, a Rússia é nossa salvadora, e aí o Putin vai invadir a Ucrânia e faz o que faz. Não, mas espera aí, tem alguma razão. Ele falou que está desnazificando a Ucrânia. Sabe? Os caras, sabe? Esquecem que o Zelensky não liga um com um, sabe? Tipo assim, e ainda mais, tipo, parece aquele cara assim, o que eu tenho que falar disso? O que eu tenho que falar? Parece assim, peraí. Me passa o ponto de ouvido, o famoso ponto de ouvido Kamala Harris. Passa o que eu preciso falar. É assim, cara, não tem. Agora, tem uma coisa interessante, Daniel, que é o seguinte, a gente vê que esse pessoal que se diz defensor das minorias, né? Que o pessoal que está defendendo, que eles defendem LGBT, defendem os negros, defendem não sei o quê, defendem tudo, né? E esquecem que os palestinos fazem parte do povo árabe, eles não são palestinos, eles são 1,5 bilhão de pessoas. Fakestinos, você quer dizer, né? Fakestinos, que em 64 foram criados com esse nome porque publicidade pura. Agora, eles fazem parte... 1,5 bilhão de muçulmanos. Exatamente, 1,5 bilhão de muçulmanos. Eles não são minoria. Eles são, pelo contrário, são maiores do que muitas etnias aqui do Brasil, muita gente que se diz evangélica, talvez. Eu não sei se chega a ter 1 bilhão de evangélicos. Não tem. Então, não tem. Exatamente, esse pessoal que está defendendo, né, esse pessoal do Hamas, que acha que é minoria, resistência... Mas é o que o Brasil Paralelo fala e o que a gente já fala faz tempo e todo mundo de bom senso fala faz tempo. Ou inteligência rara... Começa com Israel, mas termina em você, amigão. Não termina na gente. A gente é só a frente de batalha, a primeira frente de batalha. A gente está se sacrificando para não chegar em você. Vocês já viram 11 de setembro? Vocês já viram o atentado em Madrid?
Vocês já viram atentado em Londres? Vocês já viram que isso daqui chega em vocês? Ah, não viram? Puxa, vocês são muito cegos, amigos, porque o que começa aqui, os atentados de facas começaram aqui, de repente começou com machadas em Estocolmo, na Bélgica. Amigos, começou a atropelamento de caminhão na Alemanha. Você sabia, amigo, que começa aqui vai chegar em você? Ah, você não sabia? Desculpa que você é burro, desinformado, ou não entende, ou não consegue ligar um com dois. A gente consegue, por isso que a gente está na frente de batalha, na frente de vocês. Espero que um dia vocês, sabendo ou não, agradeçam para a gente o favor que a gente fez de estar na frente da batalha, sacrificando os nossos, para que isso não chegasse até vocês. Muito obrigado. Aceitamos também doações, patrocínios. E falar nisso, tem aqui um superchat aqui do Carlos Yazzi, que o seriado Fauda mostra o antagonismo entre o Hamas e o Hezbollah. Essa inimizade ainda continua, apesar de terem um inimigo maior em comum? Para mim ou para o Zé a resposta? Fala, Zé, fala você um pouco, vai. Sim, xiita, o Hezbollah é xiita, o Hamas é sunita, são inimigos. Isso estava dentro do 1 milhão de mortes praticamente que houve na guerra da Síria, foi entre eles, xiitas e sunitas. Para mim ficou claro por essa... Fala, Zé, desculpa te cortar. Inclusive, a guerra do Iêmen, os Houthis são xiitas, a guerra do Iêmen foi entre xiitas e sunitas, e pelo que está se falando nos últimos dias, parece que vai haver uma ofensiva dos sunitas no Iêmen contra os Houthis. Aliás, isso é interessante. Não necessariamente é Israel que vai atacar os Houthis. Parece que está havendo um fortalecimento existe um governo do Iêmen, existe o governo Houthi do Iêmen. Os Houthis estão ocupando a capital e ocupam cerca de um pouco mais de 1/4 do território do Iêmen. O resto eles não ocupam. Ainda existe um governo do Iêmen. Parece que é sunita. Parece que está se fortalecendo o governo do Iêmen para retomar o país e acabar com os Houthis lá. E hoje mesmo veio uma notícia, começou ontem e continua hoje, né, de que parece que houve um acordo entre o governo de Israel e o Exército Livre da Síria, que é sunita, a família Assad, que está no poder. Aliás, o Assad continua sumido, né? A família... Eu acho que ele está na Rússia. Eu acho que ele está fazendo algum tratamento médico lá, por isso que ele está sumido. O AliExpress disse assim, que não tem nenhuma notícia desde que ele foi para a Rússia de que ele tenha voltado. Então tem muitas especulações de que ele esteja ainda na Rússia com a família dele. Eu acho que ele está fazendo algum tratamento médico pesado lá, porque ele sumiu, ele nem fala, né? Então parece que é um acordo entre o governo de Israel e o Exército Livre da Síria, que é opositor ao regime da Síria, e estava se falando, aquela pergunta assim, para onde estão indo as armas que estão aprendendo o Hezbollah? Hoje tem uma notícia, olha, pode ser que estejam indo para o Exército Livre da Síria. Né? Seria uma estratégia interessante do Exército Livre da Síria formar uma região dominada por ele entre Israel e Damasco. E também seria uma opção muito interessante fortalecer os sunitas no Iêmen para acabar com os Houthis lá, que são inimigos da Arábia Saudita. Eles ficaram anos em guerra lá, a guerra cruel. A Força Aérea da Arábia Saudita, Jordânia, Marrocos, atacando os Houthis lá com a Força Aérea, Marinha do Egito. Foi uma guerra complicada lá. Então isso pode voltar, porque a guerra não acabou, né? A guerra está meio suspensa. Agora voltando ao tema do Hamas, por que o Hezbollah não apoiou o Hamas? Voltamos àquela bela história, né? De que o Irã apoiou o Hamas, mas quer ver, a gente já falou isso antes, e por teorias de orientalistas, etc. Coisa que a primeira coisa que os xiitas querem ver é os sunitas se ferrando. Então, por que apoiaram o Hamas? Porque dão dinheiro porque ele é inimigo de Israel, mas eles querem ver, o Hamas é aquele que é usado para ser esfolado na guerra, ó. Você vai, então, isso é muito interessante por essas últimas notícias. E Israel está sendo usado para esfolar o Hamas. Então, mas isso é muito interessante por essas últimas notícias que a gente mandou do que o Hamas tentou negociar, entrem na guerra com a gente, não sei o quê, ninguém entrou. Aí o Hamas, o idiota do megalomaníaco do Sinvar, foi lá sozinho e falou fazer o 7 de outubro, largaram ele. O Hezbollah fez assim, vou jogar, começou só um bombardeio leve assim tal, para dizer que eu estou fazendo, mas não entrou de verdade. O Hamas se esfolou, foi destruído na guerra, não conseguiu aquilo que ele queria.
Porque é simplesmente isso. Os xiitas falam assim, ó, você é só a nossa massa de manobra e você é o primeiro a ser destruído para a nossa profecia ser completada. Depois a gente resolve o resto. Conseguiu, o Hezbollah Dani. a gente resguarda. O Hezbollah a gente resguarda. Ô, Dani, o Irã, Hamas portanto, conseguiu. conseguiu o quê? Vitória ou martírio. Conseguiram o martírio. Conseguiram martírio ao princípio, depois vitória não conseguiram. Conseguiram martírio ao Não, princípio. conseguiram o martírio. É o que eles queriam. Tudo bem. Eu entendo o que você está querendo dizer. Agora, a gente sabe que o Irã, né, disse que vai atacar Israel se Israel atacar de volta. Né? Não, se Israel atacar algumas coisas, se for limitadinho, pouquinho, Se forem outras coisas, não tem bonitinho, não. Agora, se atacar os nossos postos de petróleo, nosso din-din, se atacar o reator nuclear, aí sim vamos fazer um grande ataque. Cuidado, Daniel, põe as palavras no devido lugar. Uma pergunta também que muita gente tem deixado aqui pra gente nos comentários. Manda, Pedro. Talvez não aqui nesse comentário aqui do chat, mas nos comentários das lives anteriores. É o seguinte, o pessoal tá assim, o pessoal que apoia o Hezbollah, né, os amigos dos terroristas e do Hamas, eles gostam de falar, Israel não está fazendo nada porque depende dos Estados Unidos. Israel não vai fazer nada sem os Estados Unidos. O pessoal esquece que Israel atacou o Hezbollah sem comunicar aos Estados Unidos. Então, aí vamos assim, amiguinhos, de novo, lição de história. O Bibi sem freio, por isso que eu pus esse adjetivo nele, é justamente por causa disso. Não entre em Rafah. Ixi, entrei. Sério, entrei. Não fique no corredor Filadélfia. Fiquei. Não mate Ismael Haniyeh no Irã. Matei. Não, ali no Irã a gente não sabe ainda. Não está confirmado. Não sabe. Calma, pode ter sido as Ilhas Caimã, pode ter sido Liechtenstein. Mas falaram para não matar as lideranças políticas do Hamas. Calma, Zé. Alguém matou. Eu não sei quem. Aí viraram e falaram assim: não matem o Nasrallah. O Nasrallah não, porque senão vai explodir tudo. Matamos, desculpas. E aí os Estados Unidos falaram assim, ninguém avisou a gente, eu não sei se, aí de novo, não sei se foi a gente, se foi as Ilhas Caimã, se foi o Japão, se foi a China, mas explodiram todos os pagers, os Estados Unidos ficaram bravinhos que não avisaram que explodiu os pagers e que ia acontecer isso. Aí depois os Estados Unidos falaram, não queremos operações terrestres no Líbano. E aí teve operações terrestres no Líbano. Não queremos que Israel responda ao ataque do Irã. E já sabemos que vai responder, agora já virou. Vamos tentar negociar com Israel. Ou seja, Bibi sem freio está fazendo o que precisa fazer. Quem está dizendo que Israel é só assim? Isso era verdade dentro da consépcia. Vamos voltar de novo ao termo consépcia. Há um ano atrás. Só que o 7 de outubro mudou tudo, amiguinhos. Lamento muito que vocês nos atacaram. Lamento que nem o AliExpress, naquele editorial maravilhoso, falou. Assim, a gente dói muito o que aconteceu no 7 de outubro, mas pelo menos abriu a porta para a gente arrebentar o Hamas, o Hezbollah, o Irã, e a gente não está nem aí atacar o Iêmen. Os Estados Unidos também falou para não atacar o Iêmen. Como poços de petróleo no Iêmen? Como você está atacando o porto do Hudad ali no Iêmen? Vocês estão malucos? A gente atacou. Amigos, agora aguente, como diria o Zagallo, agora vocês vão ter que engolir. O que eu posso fazer? Com certeza, Israel. Fala, Zé. Você acha que Israel depende dos Estados Unidos ou não, Zé? Não, eu não estou nem. Existe uma dependência, assim, em termos de munição, peças de reposição para aviação. Isso aí existe. Isso aí é inegável. Mas os Aliás, Estados você sabe, Unidos... Zé, desculpa te cortar um segundo só, sei que mas é importante, desculpa. Hoje saiu uma notícia dizendo que sabia que existe já, ainda não tem fonte segura, mas falaram, e eu quero confirmar, dizendo que as bombas que atingiram Nasrallah foram de fabricação israelense e não americana. Se isso for comprovado, é o primeiro passo em provar que Israel está tentando a autossuficiência e não depender dos Estados Unidos. Mas isso no dia do ataque já tinha sido falado, que era bombas da Rafael. Que era do israelense. A Rafael apresentou, alguns anos atrás, a sua bomba destruidora de bunker. Pode ser. A gente não sabe. Mas o que eu ia dizer é que os Estados Unidos também dependem de Israel na área militar, porque a Rafael ela é
coligada à Boeing militar, né? A Elbit também opera dos Estados Unidos, opera na Alemanha, coisa e tal. Então existe uma interdependência tecnológica militar também. Muitos sistemas militares desenvolvidos em Israel são usados pelos americanos, pelos alemães, pelos ingleses, né? A nova geração de tanques da Inglaterra, o Challenger 3, ela já vem equipada com um Iron Domezinho de tanque israelense. Então, não, não é uma questão de dependência, é uma parceria estratégica, fazer parte do Exatamente, mesmo... você pegou no ponto, Zé, mas você pegou no ponto. É aquilo que eu sempre falo e que, na verdade, o Ben-Gvir falou em palavras melhores do que eu, dizendo assim, a gente não é mais uma estrela na bandeira americana, a gente não é subserviente, a gente é aliado. E eu repito e sempre digo isso, e muita gente diz aqui, vamos deixar claro essa parceria, que muita gente acha que assim, os Estados Unidos entucham a gente de coisa e a gente contribui com um pitiquinho ali, então, sabe? Não é assim, a gente contribui bastante, a gente tem muito a perder se essa aliança se quebrar, sem dúvida, mas os Estados Unidos tem muito a perder, Inglaterra tem muito a perder, a Alemanha tem muito a perder. Então não venha com isso assim, como se a gente estivesse fazendo um favor. Chama-se aliança. Tem dois lados nessa história e dois lados estão ganhando. Num grau, no outro grau, mas os dois lados estão ganhando e aqui é um ponto estratégico fenomenal e necessário no Oriente Médio. Então, por que você acha que o Biden, com toda a ala progressista dele, principalmente Kamala Harris agora, se fosse por outras razões, já teria rompido com Israel há muito tempo? Mas eles têm uma pressão de, não, peraí, a gente também tem coisa a perder se a gente definitivamente largar Israel, a gente tem muita coisa a perder aí e vão vir no nosso pescoço do que a gente perdeu, então tem uma cobrança. Então não é bem assim, entendeu? Dani, o pior não é só perder, o pior é porque aqui existem outros dois players que estão doidos para se aliar a Rússia Israel. e China, isso eu já falei numa outra live. Você lembra, Zé, você lembra agora, Zé, eu sei que você está agora em conexão comigo, olho no olho, tá? Você vai concordar comigo. Você lembra daquele veto americano, veto americano não, os Estados Unidos entraram com uma moção no Conselho de Segurança da ONU para fazer um cessar-fogo, tá? Os americanos, eles não vetar, eles entraram. E a China e a Rússia vetaram, Sim, não, né? porque o Hamas está sendo escrito como terrorista, e veja bem. E, na verdade, todo mundo entendeu que a Rússia e a China deram tipo um piscar de olho para Israel. Amigo, se os Estados Unidos de verdade largarem vocês, aqui, vem. Então, você acha que a Rússia e a China não estão loucas pela tecnologia israelense? Principalmente a China. Por tudo que tem aqui? Claro, falando nisso, tem aqui um superchat aqui do José Dantas, do Despertar, falando exatamente sobre isso, né? Os meus amigos participando do acesso só quero a tecnologia bélica de Israel, que é a mais avançada do mundo. Quero falar, inclusive, aqui com o nosso amigo Daniel Felipe, ou Felipe Daniel, agora não lembro, perdão. Acabou de voltar do Líbano. Que está no Líbano, está na fronteira, entrou no Líbano, saiu e tal. Ele falou aqui, quantidade de munição que a gente encontrou no Líbano é absurda. Os terroristas todos fugiram aqui nessa região, um bando de covardes. Só para trazer uma beleza, grande. Uma e tem também testemunha ocular, né? Um grande abraço aqui do Marlos Santos, o nosso amigo aqui que conhece os nomes de todos os futuros líderes do Hezbollah e do Japão. Um abraço, Marlos. Agora, interessante a gente falar sobre isso, né? Porque Israel avançou sobre o Líbano. Inclusive, a gente viu esses dias a quantidade de armas que estavam destinadas àquele batalhão Radawan, né? Sim, Radawan, que é o batalhão de fronteira ali do Hezbollah, né? Sim, que seria um braço de elite, talvez, deles, né? Ele sempre foi considerado tropa de elite. Exatamente, e aí eles fugiram e deixaram munição para trás, tinha munição pra caramba ali, o Daniel Hagari mostrou. Calma, vamos lá para as narrativas. Sim. Narrativa, porque o Daniel Hagari é o rei das narrativas também. Eu não gosto muito dele, mas isso é a minha opinião pessoal. Fugir é uma coisa, se retirar é outra coisa. Tá bom, como que seja. Não, Ricardo Reis, esqueci do Ricardo não, tá aqui, ó. Um abraço aí, Ricardo.
É porque passou muita gente aqui, cara, no chat estava movimentado aqui, então Marcos Olha, Lima Eu vou dizer sobre o também. Daniel Hagari, eu sei que eu sou muito chato, e mais ainda, eu sou israelense, então aqui em Israel a gente tem uma opinião diferente, porque a gente tá vendo ele na TV todo o tempo, ele dá umas gafes gigantescas, tá? Então eu vou deixar quieto, principalmente aquela quando teve o ataque contra os drusos, contra as crianças drusas, que ele falou assim na TV, jamais imaginaríamos que o Hezbollah seria capaz disso. Ai, cara, na boa, sério que você falou isso? Você não imaginava que o Hezbollah seria capaz de matar criancinhas de verdade? Então, foi criticado de todos os polos políticos. Então, eu tenho minhas restrições ao Daniel Hagari, mas tudo bem, vamos pular isso. A gente depois... Só para deixar claro, retirada militar ao avanço do inimigo é uma estratégia normal. De repente, o Hezbollah está achando que deve deixar Israel entrar mais no sul do Líbano e poupar suas tropas, as retirando mais para trás. Isso não significa necessariamente que eles estão fugindo. Tá? Sim, aqui tem gente ainda... Cara, tem gente que insiste aqui que Israel não tem chance contra os mísseis balísticos iranianos, aquelas lixeiras velhas voando. Acha que vão fazer Até agora eu não vi nenhuma grande vantagem desses mísseis, né? Como é que não tem chance? Aliás, espera aí, né, Zé? Você vai concordar comigo. A própria imprensa árabe tirou sarro, colocou, como é que se diz, memes, a imprensa árabe, com um pepino no lugar do míssil e o Ayatollah sentado em cima, né? Sentado no não pepino. Somos nós falando, são árabes falando, tá? Peter Sellers, Dr. Strangelove, né? Em vez do piloto do avião descendo sentado na bomba atômica, estava o Ayatollah sentado no pepino. Aqui Mas tá é daí que vem. Olha só, como é que alguém pode falar isso? O Irã já lançou pelo menos 360 mísseis balísticos contra Israel, com eficácia zero. Zero não, matou um palestino ilegal morando em Jericó. Não, isso não é eficaz, isso é um problema. Ainda foi derrubado pelo nosso sistema de defesa e caiu na cabeça dele. Então, quer dizer, nem isso. Só tem tem 2 superchats aqui. Uma pessoa dando aqui uma saudação para o Raf Kahane. Infelizmente, a gente não pode comentar muito sobre o Raf Kahane, porque acho que em Israel, hoje em dia, não é muito permitido. Permitido assim, o pessoal está no governo, como é que não é permitido? Mas... Permitido e assim, vou te dizer assim, agora eu vou falar, eu sei que eu não vou ser politicamente correto, mas eu vou falar assim, o Raf Kahane tem muitas coisas muito corretas que ele fala, tem coisas que são exagero, mas tem muitas coisas, não dá para jogar tudo que ele fala no lixo, não dá para tomar tudo como certo. Ele é uma pessoa como qualquer outra, que tem acertos e erros, pronto, falei. Ele nunca matou ninguém, ele nunca fez ato terrorista nenhum, ele nunca matou um árabe na vida dele, só para deixar claro. Mas foi assassinado por um palestino em Nova York, na calçada, saindo na palestra. Exatamente. Tem uma frase do Kahane, que talvez a maior parte das pessoas não saiba, que a esquerda judaica se apropriou, com aquele grito assim nos dias de comemoração, lembrança do Holocausto, nunca mais. Nunca mais é uma parte da frase, né? O que o Kahane definiu é: nunca mais os judeus serão levados à morte sem reagir. Sim. Né? Você sabe que tem uma entrevista Isso aconteceu especificamente com a criação do Estado de Israel. Você sabe que tem uma frase famosa do Kahane também dizendo assim, que é para dar risada, ele foi irônico, né? Tá? Mas ele virou, alguém chegou para ele e falou assim, né? Negócio, Kahane, se você for primeiro-ministro um dia de Israel, você vai expulsar todos os palestinos? Ele falou, de jeito nenhum. Assim, sério mesmo? Não, de jeito nenhum. Então o que vai acontecer? Não, na hora que eu assumir como primeiro-ministro, eles vão fugir sozinhos. Agora tem uma outra pergunta aqui. Isso é piada, gente. O que está escondido na fala do Macron quando ele condena a venda de armas para Israel? Está escondido o antissemitismo. Essa é do Carlos Biasi. Basicamente é isso. Dizem que o Macron esconde muita coisa. Né? Cara, agora eu quero falar uma coisa de verdade, né? Eu tava na sinagoga em Yom Kippur agora e começou a me passar um flashback de tudo que passou nesse ano, né? Cara, se você for pensar, cara, é muita coisa que passou nesse ano. É impressionante, né? Desde, vamos dizer,
Nesse ano eu estou dizendo desde Simchat Torah, desde o 7 de outubro para cá. Imagina como é que estão as vítimas. Eu penso, mas assim, vou te dizer assim, não, eu tô dizendo assim, em tudo, em antissemitismo no mundo, você vai desde... Eu comecei a pensar Harvard, o Daguestão, lembra daquele programa no aeroporto? Você vai lembrando das coisas, cara, você vai lembrando das operações... onde não tinha judeus, eles só achavam que tinha. Né, não tinha ajuda. Cara, você vai pensando assim, cara, cada dia nesse ano foi uma novidade, cara. Era um troço muito louco, era notícia sem parar. Seja em Israel, seja fora de Israel, o antissemitismo aumentando no mundo. Aquela época, lembra que até vocês fizeram, eu não estava naquela live, mas vocês fizeram da invasão das universidades americanas pelos estudantes americanos pró-palestinos, que estava cheio, Mein Campus, né? Estava cheio e tal. E aí, cara, se você pegar entre notícias do antissemitismo no mundo, entre notícias de guerra, entre tudo, entre operações heróicas de Israel, entre desastres, cara, é tanta... um ano, e é coisa que daria para escrever, sabe, 50 livros como se fosse uma história. Cara, é muito louco o que passou nesse um ano, cara. Pensei, eu falei assim, eu falei, cara, o que foi este ano, cara? E foi Hashem nos proteja realmente, como fala que assim, termina esse ano com as suas maldições e começa o ano com as suas bênçãos, porque esse ano foi um ano, cara, totalmente fora da curva em todos os sentidos. E aí, cara, agora falando uma coisa positiva, eu espero que seja positiva, né? Uma coisa que eu pensei assim, eu falei assim, cara, fiquei pensando, cara, Israel, que loucura que é esse país que eu tô, né? Tendo que defender o norte com Hezbollah, tendo que defender o sul com Gaza, tendo o Irã, tendo o Iêmen, tem não sei o quê. E ainda tem que se preocupar em ajudar a defender todas as comunidades judaicas do mundo, porque nesse Yom Kippur a preocupação é de ter atentados nas sinagogas no mundo inteiro, Israel auxiliando com proteção. Cara, que loucura Israel consegue, cara. Eu falei assim, não é possível, isso não é normal, isso não é humano. E aí volta a velha história que eu falei na outra live de por que Jacob recebe o nome de Israel. Porque com anjos, com sobrenatural, você lutou e com natural, e aos dois você sobrepôs, você venceu. Ou seja, a gente ganhou uma brahá de que a gente luta até com sobrenatural, a gente vence, a gente transforma o deserto em fonte de água, em fonte de produção, a gente retraz o hebraico de uma língua morta de volta, a gente traz um povo que está espalhado no mundo de volta para a terra de Israel, a gente consegue criar, depois de anos sendo esmagado, humilhado, milênios, tal, um exército, um sistema de segurança, um Mossad, que é temido pelo mundo inteiro. Ai, meu Deus, o que é esse sistema de segurança? Cara, é muito louco, velho. É para pirar o cabeção, como se fala, assim. Uma coisa interessante é que enquanto a gente está aqui na live, o Hezbollah continua tentando fazer ataques, né? Então, até a Aline Franco está botando aqui que teve interceptação perto de Kiryat Shmona, agora há pouco, né? Ali na Copa, interceptações foram vistas no norte de Haifa, após o último alerta, Sim, né? e também, só para falar aqui, complementando, eu não sei se vocês viram, mas o Hezbollah foi descoberto 25 pontos de tiro de uma base da Unifil. Né? Ou seja, o Hezbollah... Você viu que o Bibi hoje mandou a Unifil? Tchau, é a 10ª vez que eu tô mandando, vão embora. Ou seja, de outras palavras, se vocês morrerem agora é por conta própria, eu já avisei 15 mil vezes. Bibi sem freio está avisando, entendeu? A ONU virou um puxadinho terrorista do Oriente Médio. Não, você não virou, ela sempre foi. Sim, agora está sendo desmascarado, né? A presença das tropas da ONU, esse nome de Unifil ali no Líbano, né? Esses caras nunca impediram o Hezbollah de fazer nada. Nunca impediram o Hezbollah de receber armas, nunca impediram o Hezbollah de disparar nada, nunca impediram nada. Eles só servem como escudos humanos, a gente sempre soube disso. Quando são atingidos por acidente, por estarem a 50 metros de distância de tropas do Hezbollah que estão disparando nos israelenses, aí reclamam. Né? Reclamam do absurdo. Mas, Dani, uma das coisas que você falou me fez recordar que na semana retrasada, a gente até esqueceu de comentar isso aqui, um dos telegrams árabes antissemitas acusou
abertamente Israel de limpeza étnica dos beduínos. Sabe por quê? Por quê? Plantar árvores nas áreas desérticas. Cara, na boa, esses caras falam qualquer Merlin, eles falam, né? Né? Você sabe que no governo, você sabe que tem uma coisa interessante aqui em Israel. Agora eu vou falar uma coisa interessante, já que você puxou isso. Sabe que é um absurdo, que é uma das coisas que a reforma judicial tentava resolver com o judiciário de Israel. Que aqui em Israel, sabe a famosa lei da usucapião? Não vale para judeu, vale para árabe. Se um árabe plantar uma árvore e passar 5 anos em reivindicar, a terra é dele, entendam isso. Um judeu não. Um árabe, se ele plantar uma árvore e passar 5 anos, a terra é dele. Então, o que os árabes fazem? Começam a plantar árvore em tudo quanto é lugar que eles podem. Aqui atrás de Malé Domingo está cheio disso, tentando ocupar as terras aqui. Um monte. Olá, Aual. Só um. Tem um superchat. Só um superchat aqui. Antes de você falar do superchat, só um segundo, só para terminar, concluir. Eu tive que dar um beijinho pro cachorro, porque ele é muito fofinho. Só concluir, aí você fala do superchat. Aí o que acontece? Teve no governo anterior aquele governo maravilhoso, fantástico do senhor Bennett com o senhor Lapid, uma coisa genial, que tinha sempre em Tu Bishvat, que tinha judeus plantando terra em toda a terra de Israel, não sei o quê. E o senhor Abbas, aquele do Partido Árabe Israelense, assim, queria uma lei proibindo dos judeus plantarem. E naquele dia ele mandou massivamente os árabes irem plantar. Por que será? Terras no país. Por que será? E aí, quando eu estava numa palestra aqui do Grupo Oregavim, de uma organização, uma ONG sem fins lucrativos, que luta para mudar as leis do judiciário, que essas leis malucas, não sei o que falam, a gente está há 20 anos lutando no judiciário para mudar essa lei que é antissemita. Como é que uma lei pode favorecer um e não outro dentro da terra de Israel? Judeu, se plantar uma árvore, não tem direito nenhum. Mas se um árabe plantar uma árvore, ele tem o direito de usucapião após 5 anos. E ele sai plantando e tomando terras em Israel. Como é que pode um negócio desses? Alguém me explica. Então, só como o Zé abriu essa vertente, eu não podia deixar de falar disso. Agora vai, Felipe, a bola é tua. Então, só falando aqui, o engenheiro agrônomo Vitor, ele falou que o chefe do exército israelense foi alvo desses drones do Hezbollah. Os caras estão tentando se igualar à inteligência do Mossad. Difícil. Podem ter tentado alguma coisa. Diz que teve essa ideia que estava um chefe da militar lá na região, nesta base, que eles queriam atingir esse chefe. Não sei se é verdade ou não, mas pode ser verdade. Sim, e dar boas-vindas aqui ao Carlos Biasi, que se tornou membro do canal. Agradeço aí por esse apoio, isso é importante pra gente. E também a Paty Ster, nossa membro aqui do canal, tá perguntando qual é o nome do cachorro, Zé. Tom o Terror. Tom o Terror é bonito, cara. Gostei, tá aprovado. E Tom também tem mais um superchat do Carlos Biasi falando: vi num podcast alguém falando que Irã já tem arma nuclear. Pelo que sei, ainda não. Isso é verdade? Como diz o Zé, e como eu digo eu no meu parco conhecimento, se ele não produziu, ele tem quem entregue para ele. Não falta gente para entregar. Rússia, Paquistão, Indonésia, não falta quem entregue para eles arma nuclear. Deixa eu explicar isso. Isso veio a partir daquele terremoto da semana passada, de uns 10 dias atrás, e eles começaram a dizer assim: pô, esse terremoto que aconteceu aqui só pode ter sido um teste nuclear subterrâneo. Mas existe o sistema mundial de controle de monitoramento de terremotos. O Irã é uma área sísmica conhecida, tem toda a planilha deles, mapa lá do Irã, tem na internet, é só procurar isso. E mês a mês, semana a semana. E normalmente no Irã acontecem 10 terremotos, entre 4 e 5 na escala de Richter, todo mês. Não tem novidade nenhuma terremoto no Irã. Eles vivem com isso. Todo mês tem 10 em média. Eles estão em cima de uma falha tectônica. Né? Às vezes tem um grande. E esse terremoto que o pessoal está dizendo que foi teste nuclear foi a 10 quilômetros, 10 mil metros de profundidade. Os testes atômicos americanos subterrâneos variaram de 15 metros a 230 metros de profundidade,
E o teste da Coreia do Norte foi a 800 metros de profundidade, porque eles abriram um poço embaixo de uma montanha. Então eu estou considerando também a altura da montanha. O poço do teste nuclear na base de Alcântara no Cantinho do Maranhão, né? Onde é que era isso? Sei lá, no Nordeste, que foi cavado pelo Exército Brasileiro, é onde iria haver o teste da bomba atômica brasileira, mas o governo Collor cancelou o projeto e mandou tampar o buraco. O poço estava pronto, é 320 metros. Esse terremoto foi a 10 mil metros de profundidade. É só um terremoto e que o pessoal das teorias de conspiração estão dizendo que é bomba atômica. Hoje a gente tem teoria de conspiração de que o mundo vai acabar amanhã. Outro disse que o mundo acabou ontem. Né, eu estou muito feliz que tem essa teoria de conspiração que foi bomba nuclear, porque é mais um motivo para a gente arrebentar os reatores nucleares. Que os furacões contra os Estados Unidos são produzidos pela Rússia. Isso lembra o Ahmadinejad, quando estava no governo, dizendo que Israel roubava, né, as nuvens de chuva que iam para o Irã para não chover no Irã. Mas roubava como? Através de magia negra. Quer dizer, você lembra dos golfinhos espiões, José? Você lembra dos golfinhos espiões? Golfinho, espião. O problema é o golfinho dar o recado, é para alguém entender depois. Deixa só te perguntar uma coisa, Zé. O Ricardo Reis, nosso membro aqui, ele perguntou se a Rússia pode vender bombas nucleares para o Irã. Pelos tratados internacionais, não. Mas por baixo dos panos... Não, mas a Coreia do Norte não está em tratado... Não, respeita tratado internacional. Por enquanto, a Rússia ainda está nos tratados internacionais. A Coreia do Norte não está. A Coreia do Norte pode vender. O Irã recebeu muita coisa da Coreia do Norte, inclusive mísseis. Olha só, se alguém imaginar que dentro do navio da Coreia do Norte podem vir mísseis balísticos e não pode vir uma bomba atômica, eu acho que vai estar imaginando errado. Pode, mas se aconteceu a gente não sabe. Só vai saber quando explodir. Aqui tem gente que duvida que Israel não tem condição de atacar as instalações nucleares do Irã. Cara, deixa, peraí, vamos, Felipe, se não tivesse, o Irã lembra, não estava vou voltar Muhammad gritando aí, dizendo assim, Israel não tem coragem de declarar guerra ao Hezbollah. Uma semana depois estava explodindo pagers, 2 semanas depois estava matando Nasrallah e toda a cúpula do Hezbollah. Deixa esses caras dizendo que a gente não tem coragem de atacar o Irã, porque para mim é um bom sinal. Ou seja, semana que vem a gente vai estar comemorando a destruição que Israel fez no Irã. Não, olha só, se Israel não tivesse condição, o Irã não estava desesperado lá na ONU, gritando, pelo amor de Deus, para Israel não atacar as instalações nucleares. Estaria pedindo, por favor, manda um recadinho lá, não usual para Israel, que assim, se fizer um ataque limitadinho, fofinho, bonitinho, assim, só delicadinho, a gente promete que a gente não devolve, tá? Então, ou seja, amigões, eles estão se borrando, se cagando de medo, só isso, entendeu? Nunca houve na história, né, uma situação dessa, de um país e a ONU para pedir que o outro ataque de forma limitada. É muito doido esse troço. Porque é muito louco, né? Aí entra na história, eu quero falar assim, amiguinhos, vocês que defendem o Irã, esse lugar maravilhoso, esse paraíso na Terra, que enforca homossexuais, que apedreja mulheres que não usam o véu cobrindo a cara. Sexta-feira teve 12 execuções públicas. Sim. Os caras são enforcados com aquelas cordas azuis de nylon. Que faz todas essas coisas penduradas lindas. Em guindaste, em praça pública. Que faz todas essas coisas lindas e maravilhosas. Eu quero dizer o seguinte, sabe que esse país se acha poderoso contra os mais fracos, na hora que tem que peitar alguém de verdade, se borra de medo porque é um tigre de papel? Porque não é a primeira vez que isso acontece. O senhor Donald Trump está concorrendo à eleição americana e ex-presidente dos Estados Unidos, para quem não conhece o Donald Trump, sabe, acho que tem poucas pessoas, mas para quem não conhece, ele conta a história. Quando ele matou o Soleimani, ele que era o maior, principal líder das guardas revolucionárias do Irã, o Irã precisava mostrar uma vingança. Que estava no Iraque. Aí eles mandaram um recado entre intermediários, igualzinho agora,
para o Trump, dizendo assim, olha, se a gente jogar meia dúzia de mísseis numa base americana e não atingir nada, para não atingir de propósito, só para dizer que a gente fez uma vingança, você promete que você não retalia? O Trump falou, não. E aí o que eles fizeram? Fizeram porcaria nenhuma e ficaram quietos, mudos no lugar dele. É este país torturador de minorias, esse país covarde, esse país feito de gente que não presta e que quando pega alguém do seu tamanho que fala assim, eu vou te enfrentar, seja o senhor Trump, seja o senhor Bibi sem freio, esse país vira um tigrinho de papel assim, ai, 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 eu estava até agora usando os meus proxies para não chegar em mim, mas sabe, que triste, Israel foi lá e destruiu o meu principal proxy, e o outro mediano destruiu, e também deu uma batidinha no Iêmen, agora está vindo para cima de mim, ai, 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 não chegue aqui, por favor, porque são um bando de medrosos, igual vocês, trouxas que defendem esse país autocrata, bandido, matador de minorias, desrespeitador de direitos humanos e que quer fazer um genocídio, porque varrer Israel do mapa é um genocídio, sabia? Para quem não conhece, é genocídio, tá? Definição de genocídio, querer destruir um país ou uma raça, um povo de forma total. Muito obrigado para vocês que são trouxas e seguem como papagaios repetindo um discurso idiota sem Daniel, fim, quando vocês seriam as próximas vítimas. Obrigado, inclusive, a gente até tem um vídeo aqui que a gente deixou no canal explicando a origem do termo genocídio, né? Inclusive foi para exemplificar, foi para designar algo que aconteceu com os judeus, contra os judeus. Então tem um vídeo nosso aí, quem quiser assistir, está na área de vídeos. A gente explica o que é a origem do termo genocídio, o que caracteriza um genocídio, não essas porcarias que as pessoas ficam repetindo. Cara, não precisava, cara, mas sabe assim, sabe qual que é o problema? Que a gente trata com gente que não pensa. E quem pensa assim, a gente tem o nosso público aqui, tá? Vou falar bem claro, para dizer bem claro. Tem um público que já nos conhece ou que não nos conhece, mas assim, que já é pró-Israel, já entende o que a gente fala. Tem o público do meio, que quer entender, olha, eu tô aqui, tô em dúvida se aquilo lá... E é legítimo, tô ouvindo essa opinião, tô ouvindo aquela, tô tentando entender, isso é certo. E tem aquele bando de retardados que tem cabeça feita, lavagem cerebral, que nunca vão mudar, porque são papagaios, assim, papapá, e não estão dispostos, mesmo que ouçam toda a verdade ou ouçam o outro lado, nunca vão parar para pensar, porque como quem viu o filme, você lembra de um filme, eu não lembro o nome agora, que falava de um skinhead na Suécia, um neonazista, que ele era um psicólogo judeu para ser tratado, né? E aí eu não lembro todos os detalhes agora, mas chegava num momento em que o psicólogo não falava que ele era judeu, óbvio, no começo. Então, valia aquela relação. Até o momento também, descobre que o psicólogo é judeu, mas isso é outra coisa. No momento, aí o cara lá fazendo... Tipo, ele estava sendo tratado, ele estava na sessão de terapia, e o cara não estava nem aí. O psicólogo estava fazendo musculação, estava fazendo assim. Aí ele falou, o que você pensa, né? O que você pensa? O que você... Ele vira e fala assim, quem odeia não tem tempo para pensar. Assim, quem odeia não tem tempo para pensar. Quem odeia, ele repete 3 vezes, quem odeia não tem tempo para pensar. Então são essas pessoas que a gente trabalha. Quem odeia não tem tempo para pensar, porque se pensasse não odiava, ia começar a entender um pouquinho as coisas, mas como odeia não tem tempo para pensar. Para aprender. Mas a gente tem esperança, estão aqui para isso. Agora tem 2 superchats aqui, tem 2 perguntas aqui. Obrigado. Vamos rapidinho. Do engenheiro agrônomo Vitor. A teoria da conspiração também é uma fonte de informação. Isso é óbvio. Porém, tudo que noticia na imprensa tem credibilidade? Imprensa não cria factoides? Claro que sim. Normal. A gente está vendo aí que no Brasil direto... Sim. Nós somos jornalistas e podemos te garantir que sim, cria. Menos eu, né? Eu não sou jornalista, eu não posso me apoderar... O Felipe não é jornalista, mas tem eu e o Zé, que somos jornalistas. Você só lê os factoides. Exatamente, eu não posso... Ele só lê e só fica revoltado. Nós ficamos revoltados e ainda ficamos pé da vida porque nós somos da profissão e sabemos de um monte de coleguinha, filho da mãe, que mente de propósito. Só isso. Mas, para ficar bem claro, né? Isso não é oriundo dos jornalistas, isso é oriundo da empresa jornalística que define isso. Porque tem um jornalista, depois tem um editor, depois tem um editor-chefe. Então, se isso saiu publicado, foi tem autorizado. A linha editorial, né, Zé? Tem a linha editorial foi que autorizado para publicação. E aqui um outro superchat aqui do Wesley Pinto também. Se Israel usaria força nuclear contrários a...
Tá qualquer. Mas não, espera-se que não. Espera-se que não, mas eu vou te dizer assim, espera-se que não, mas nada é descartado. Como disse o Bibi uma vez, eu vou repetir, o Bibi sem freio, ou quando ele era com freio, não importa, mas ele disse alguns anos atrás, ele dizendo assim, todas as opções estão em cima da mesa. Eu repito o que ele fala, todas as opções estão em cima da mesa. Sinceramente, minha opinião, tá? Eu acho que não tem necessidade de uma bomba nuclear, visto que as defesas e o que o Irã tem lá de condição de devolver para Israel é muito, muito inferior ao que Israel tem. Então, Israel tem muitas opções antes de precisar chegar numa Então, seguindo a linha do Felipe, eu vou falar o seguinte, se fosse uns 3, 4 anos atrás, de verdade, eu falaria, precisa de uma bomba, porque toda a imagem do Irã é assim, não, nossa, estão alcançando a bomba nuclear, e olha os mísseis balísticos e não sei o quê. Isso eu tinha um temor muito grande. O que o Irã está mostrando nos últimos tempos me faz dizer, não precisa por 2 motivos. Primeiro, porque o Irã não é tudo isso. E segundo, porque tem um outro lado, que a gente já falou em outras lives, vamos falar, não vou dizer grande, eu não sei definir se é maioria, minoria, mas é uma parcela substancial da população iraniana é a favor de Israel, é a favor da derrubada do regime, e é com essa população que a gente tem que trabalhar, que amanhã o Irã pode se tornar o grande aliado de Israel. É só derrubar o regime dos ayatollahs, e eles mesmos pedem, a oposição iraniana pedem para Israel intervir, fazer uma ação militar forte, falam, o povo iraniano vai ajudar vocês, vai se juntar a vocês, e a gente já sabe que o Chapalese que veio aqui, o líder da oposição iraniana que está na Alemanha, exilado, falam assim, então a gente amanhã pode não só, porque assim, se a gente jogar uma bomba nuclear, a gente derrota um inimigo. Se a gente não jogar uma bomba nuclear, mas derrubar o regime dos ayatollahs, a gente derruba um inimigo e ganha um aliado. Isso é uma contagem matemática que tem que ser levada em conta. Vou contar uma coisa interessante. Tem uma amiga minha, né, que é do Chile, inclusive. Ela tem um perfil de combate ao antissemitismo no Instagram. E ela, quando chegou do Chile, estava na Argentina, veio para o Chile de volta, ela pegou um táxi onde o taxista era iraniano. E olha que legal, o cara falou para ela que o povo iraniano está com Israel, está com os judeus. Eu quero responder também a pergunta do Marcos Pinho, que mandou uma pergunta muito interessante. Deixa eu só dar o Ricardo Reis aí também, que deu um superchat aqui pra gente, obrigado. Vou botar aqui, ó. Valeu. Agora o Marcos Pinho, que é nosso membro aqui também, já botei aqui na tela. Assim, Daniel, como está o porte de armas para civis em Israel? Como fazer para impedir esses ataques terroristas contra a população nas cidades? Porte de armas, primeiro, aqui em Israel já normalmente é facilitado, tá? Só para te dizer, de uma forma geral, desde que você passe pelos exames psicológicos, etc, etc. Ou então, se você já passou pelo exército, etc, etc, e você tem condição de portar uma arma, você já tem. Agora, desde que o Ben-Gvir assumiu o Ministério Nacional de Segurança, ele era a favor de uma guarda civil, né, com armas, e ele já tinha falado que ele tinha projetado isso já, não aconteceu, depois que aconteceu o 7 de outubro, ele falou que se tivesse tido uma guarda civil isso não teria acontecido. Hoje, especialmente aqui no meu território, em Judéia e Samária, a distribuição de armas e as guardas voluntárias, por exemplo, só para te dizer, ontem em Yom Kippur, eu estava na sinagoga, tinha 5 pessoas que se rotaram na entrada da sinagoga com metralhadora, defendendo a sinagoga, fazendo parte de uma guarda voluntária. Ou seja, hoje tem guarda voluntária, tem distribuição de armas, tem guarda na entrada da cidade. 5 membros da sinagoga? 5 membros da sinagoga que durante o Yom Kippur se rotacionaram durante ali e tal. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, eu cheguei para um deles ali, ele estava lá, ele estava do lado de fora, ele não estava rezando. Na hora que foi o Iskor, como eu, graças a Deus, tenho os meus 2 pais vivos, eu saí para fora, eu cheguei para ele e falei, vem cá. Ele falou, o que foi? Eu falei, quero te dar um abraço. Assim, por quê? Eu falei, você está me defendendo, cara. Está aqui me defendendo, você não está rezando lá dentro, sabe de cor de estar rezando lá dentro, você está de jejum, no calor aqui fora, com uma arma para me defender. Você não quer um abraço meu? Ele pegou e me deu um abraço. Entendeu? E é isso mesmo. Eles estão ali e tal, então a gente tem uma guarda voluntária. Tem um vídeo que eu pus ali no nosso grupo, já faz uns 2 meses, com uma mesa cheia de armas sendo entregue para civis voluntários que passaram pelo teste psicológico, não sei o que, e estavam entrando no grupo de guardas voluntários, de gente voluntária que estavam recebendo as armas. Você fala mesa cheia de armas,
É uma mesa cheia de fuzis novos. Fuzis. Não uma minha pistola. assim. Aliás, hoje eu estava agora no casamento, falando nisso, eu estava no casamento, já que é para mencionar, eu estava com um amigo meu, né? Não vou falar o nome dele, porque ele não me autorizou para falar, mas tudo bem. Estava com um amigo meu que estuda comigo todos os dias e que me falou que ia comprar uma arma. Ele virou para mim e falou assim: Daniel, você tá vendo alguma coisa diferente nos meus bolsos? Assim, eu falei: na frente, não. Olha atrás. Eu falei, cara, se não tivesse falado, eu não sabia. A tua arma que você comprou? Ele falou assim, tava um volumão. Uma arma daquelas pequenininhas, eu não sei qual que é, ele não me tirou ali, ele falou, não vou tirar aqui no meio do casamento. Tá ali, você viu um pequeno volume aqui, tava ali. Ele falou assim, ó, minha arma tá aqui carregada. Ou seja, hoje o acesso a armas, porque a gente sabe que precisa, porque a qualquer momento, Deus me livre, pode acontecer. Não teve essa semana mesmo que eu soltei no grupo ali uma notícia dizendo que em Malé do Minho estava tendo reclamações de pessoas escutando barulhos estranhos debaixo das casas e que não é impossível sem ser construção de túneis aqui embaixo para tentar invadir e tal. Então a gente nunca sabe. Uma arma nunca faz mal. Eu vou dizer, eu gostaria de ter uma arma na minha casa. Quando começou o 7 de outubro, eu pensei em ter uma arma na minha casa. Treina os gatos. E não era. Não, os gatos eu gosto gato de gatos. Já tá aqui, ué, treina não, que e não era para ser. Quando alguém me falou, não é. Se você vai comprar uma arma, não seja uma pistolinha, é para fuzil. Porque se tiver um terrorista, não vai vir com pistolinha, vai vir com fuzil. Se é para defender, para ser fuzil. Pensei em ser fuzil, mas daí, cara, é aquela coisa que bate na minha cabeça. Eu tenho 3 crianças pequenas em casa. Vai que, né? Aquelas histórias. Eu falei, não, então, não. Eu não. Mas chegou a passar na minha cabeça de ter. E tem muita gente tendo arma aqui para se defender. Não se preocupa que a arma aqui está sendo em mãos responsáveis sendo entregues aqui para as pessoas. Eu me lembro ainda da época de Israel, quando eu fui mais cedo, acho que em 1990. 1990 era assim, acho que no ano 2000 já não era mais assim. O porte era livre, né? Você chegava numa loja de arma, comprava a pistola, carregava, botava na cintura e ia embora. Depois é que foi introduzida uma normatização disso, mas era livre. Você via pessoa no ponto de ônibus de calça jeans, camisa para dentro da calça, pasta indo para o trabalho e eu codo com a pistola externa. Era coisa normal. Não havia roubo, não havia assalto a banco, não havia nada disso. Eu me lembro também. Você se acostuma aqui, isso é uma coisa que é parte da paisagem, as pessoas com arma. Eu me lembro uma vez que teve um assalto a banco em Tel Aviv, eu acho que já foi no final dos anos 90. O cara saiu do banco, tinha 5 civis com a arma apontada para ele, né, quando ele saiu do banco. Eu acho que foi um dos últimos assaltos a banco da história de Israel. Vídeo de sátira uma vez, não sei se vocês viram uma vez, tava assim, tipo, era um supermercado e tal, aí todo mundo comprando, não sei o quê. Aí alguém ia ver uma champanhe, alguma coisa sem querer, abria, né? Aí fazia aquele barulho que fazia todo mundo tirando, um apontando para o outro, assim, né? Assim, por causa do barulho da champanhe, da explosão, né? É mais ou menos assim, tá? Não é assim, mas todo mundo digo, mas muita gente carrega arma, é uma coisa do cotidiano. E não tem incidentes, né? A gente não houve notícia então, diferente de dos Estados Unidos, diferente. por exemplo, você não tem incidentes aqui de assassinatos, de coisas, as pessoas são responsáveis, entendeu? É diferente. Bom, gente, por falar em incidente, eu acho que a gente vai para o final já, não sei. Antes de falar em incidente, é bom lembrar também que houve uma superestimação por parte de todos os analistas, de todos nós, da capacidade do Hezbollah de operar atentados no exterior. Porque nada fizeram em Rosh Hashanah, nada fizeram no dia 7 de outubro, nada fizeram no Yom Kippur. Foi absolutamente zero no mundo inteiro. Eu quero dizer todos os lugares protegidos e eles não fizeram nada. Então é uma coisa assim que eu quero complementar as palavras do Zé, né? Dizendo assim que na verdade eu não quero queimar minha língua, porque eu não, como eu já falei 1000 vezes, não gosto de subestimar nossos inimigos, a gente acaba se estrepando, mas em todos os sentidos, até agora, o Hezbollah se mostrou muito mais fraco do que se prometeu. Vai jogar 5.000 mísseis de uma vez, vai passar pela capacidade, vai apagar Israel, vai destruir engenharia, vai destruir usina elétrica, vai destruir lugares industriais, vai matar não sei o quê, tem armas químicas e biológicas, vai fazer atentado no exterior. Tudo que se prometia
não aconteceu. E uma boa parte, tem que se dizer graças, se a gente já falou isso 1000 vezes, mas vou repetir outra vez, se falhou muitas vezes o 7 de outubro, nesse ponto não tem um pio para falar da ação do exército e dos serviços de inteligência de Israel na destruição do Hezbollah no último mês. É impecável. Aqui não tem o que falar. Então, beleza. Deixa eu só agradecer aqui de novo ao VenCtube, que fez um superchat, e ao engenheiro agrônomo também, que mandou uma mensagem falando que a arma dele fica no cofre. Só ele e a esposa sabem. Então, agora, só além da esposa, nós também sabemos. Todo mundo. A gente só não sabe aonde está o cofre. Tá tudo bem. Tem a enquete aqui, eu vou encerrar a enquete aqui. Nossa enquete de hoje, se essa demora do ataque de Israel faz parte da estratégia. Então, 86% de sim, 13% de não. Ou seja, o pessoal que está ansioso aí vai estar caindo na mesma estratégia. Vai ficar um pouco, mas faz parte, como dizia o nosso querido e saudoso, porque eu gostava de ver o discurso dele para rir do Nasrallah, quando ele dizia assim que a espera pela resposta é parte da resposta. A gente tem que usar o que a gente aprende dos nossos inimigos. Sem então, dúvida. deixa eles se tremerem um pouco ali, ficarem pensando, vai vir um drone, vai vir um míssil, tem um agente do Mossad aqui do lado da minha casa, tem uma bomba debaixo do meu carro, o que vai acontecer? Deixa eles esperarem um pouco também. É bom, faz parte, é gostoso. Mas em termos militares também tem um problema, né? Porque você imagina como é que estão as tripulações dos veículos de artilharia antiaérea, né? Os caras achando que a qualquer minuto podem ser acionados hoje, amanhã. Quer dizer, a tensão também em cima de quem está vai ter que fazer a defesa no Irã é muito grande de nada acontecer. Prefere que aconteça logo. Né? Isso aí, quanto tempo as tropas conseguem ficar de prontidão esperando um ataque? Isso é ruim. A gente viu o tempo que a gente ficou esperando o ataque do Irã, como estava a situação. Aí tem o ataque e tem um alívio, né, que houve o ataque. Né? Eles têm que ficar bolados mesmo. E sempre lembrando que a artilharia antiaérea que existe no Irã são os mesmos modelos que estão na Síria e jamais conseguiu acertar um avião de Israel. Sim, agora tem mais um superchat aqui do José Dantas, Despertar. Lembre-se, todos que são inimigos de Joel são amigos de Deus. Para aqueles que acham que Israel não tem poderes bélicos, são avisos. Tem armas de Israel que ainda não revelou. Exatamente, tem muita coisa que Israel ainda não revelou, tem muita arma ainda. E... O Billy Sem Freio já falou que a gente tem muitas surpresas aqui. Né? Ele já tinha falado isso contra o Hezbollah. Ele falou, não se preocupe, que a gente tem muitas surpresas aqui. Existem por aí, de vários países, drones stealth, né? Drones invisíveis ao radar de ataque ao solo, como aquele que foi derrubado na Ucrânia, da Rússia, que era o único que eles tinham. E ninguém sabe, são projetos secretos, ninguém sabe. Até o Irã tem, porque eles derrubaram um desses há uns anos atrás, americano, que estava voando por lá, e clonaram. Mas também não dá para saber se eles conseguiram clonar a capacidade stealth do drone americano. Né? Tem muita coisa. Israel normalmente surpreende, em cada guerra tem uma surpresa diferente. Por enquanto foram os pagers. Né? Então é isso aí, já estamos com 1h40 de live para uma live que era para começar e durar 1 hora, a gente já está 40 minutos além do nosso tempo. É porque o nosso papo é sempre bom, a gente sempre estica, né? Então, mas assim, posso dar minhas palavras finais já? Começa aí, manda ver. Eu quero falar uma coisa, eu quero contar uma curiosidade para vocês, tá? Aproveitar minha palavra final. Estava essa semana na reunião da sinagoga aí definindo o que vai ser feito em Simchat Torah esse ano, né? E vamos fazer de diferente no Simchat Torah esse ano. Vai ser, obviamente, para quem lembra, 7 de outubro, na data judaica, de Simchat Torah, festa um dia antes das eleições americanas. Um dia antes das eleições americanas, nem tinha me tomado conta disso, mas tudo bem. Mas isso agora é de menos para o que eu vou falar. Né? Então, o Simchat Torah foi a festa onde se termina a leitura dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como os cristãos chamam, ou a Torá, como a gente chama, e se reinicia do começo. É o ciclo, o retorno do ciclo, a volta do ciclo. É um dia muito festivo,
termina e começa de novo, e a gente está renovando as coisas. E nesse dia, num Shabat, num sábado, o dia sagrado dos judeus, no Simchat Torah, foi o dia que os terroristas decidiram atacar a gente. Então estava se pensando o que ia fazer esse ano. Entre as várias ideias dadas, uma delas foi dada assim, explicando novamente, uma das formas de como é comemorado Simchat Torah, se pega as Torás, você dança com elas, se dá a volta com elas, fica dançando. São 7 voltas segurando as Torot, né, as Torás, cada um segurando algumas Torás, dependendo da sinal, tem uma, tem 3, tem 5, cada um segura, dando voltas e dançando. São 7 voltas dadas, em cada uma das 7 voltas são cantadas músicas e etc e tal. Então foi decidido assim, uma das coisas que foi sugerida foi que em cada volta uma das Torot estivesse em cima da mesa, não estivesse sendo levada, estivesse ali apoiada e tal. Outra decisão sugerida foi dedicar cada uma das voltas para um soldado caído ou para um refém que está preso. Outra sugestão dada foi um dia antes de Simchat Torah fazer um shiur, uma lição de Torá tal, em memória daqueles que caíram e pedindo para os resgatados voltarem. Outra sugestão foi que uma das 7 voltas, fossem músicas mais lentas, mais devagares, um pouco mais triste, um pouco mais assim tal. E aí eu respondi na reunião, falei assim, olha, eu concordo com todas as ideias, menos essa última. Não, por quê? Por um motivo muito simples. Como disse um outro rabino essa semana, eu vi, eles já destruíram um Simchat Torah nosso. A maior alegria dos nossos inimigos seria destruir 2. Seria fazer com que a gente não conseguisse comemorar 2. Entendeu? Então a gente não pode dar esse prazer para eles. A gente tem que fazer um Simchat Torah muito alegre, o contrário, muito alegre, muito festivo, mostrar para eles, vocês não conseguiram destruir nosso espírito. Nós estamos aqui, a nossa vitória é que nós continuamos aqui. Nós passamos o Holocausto, nós passamos o Egito, nós passamos gregos, nós passamos tudo que vocês quiserem por aí, inclusive o que está acontecendo agora, e nós estamos firmes e resolutos aqui. O resto está tudo bem. Dedicar para soldados, dedicar para sequestrados, deixar uma Torá ensinando tudo. Agora, diminuir ali a alegria, isso eu não concordo. Eu acho que a gente, ao contrário, tem que aumentar a alegria para mostrar, vocês não ganharam, nosso espírito venceu. É com isso que eu quero finalizar a nossa live hoje. Fala, Zé. A resiliência judaica, né, de sobreviver a todos os males que são lançados contra nós, ela é que nos trouxe aqui, até hoje aqui. Tá? E a gente precisa manter isso. Eu me recordo, Felipe estava lá também, quando a gente teve o evento de 7 de outubro, um ano de 7 de outubro, foi da Federação Israelita, que foi aqui na Hebraica, no Rio, mais de 600 pessoas. Lembra no final, Felipe, quando os movimentos juvenis, quando se colocou uma música, Am Israel High. o Am Israel High, o povo de Israel vive, e de repente todos os jovens dos movimentos juvenis começaram a dançar e pular e cantar, e depois que a música parou, continuaram, né, demonstrando alegria. A gente teve um evento que teve momentos tristes, momentos duros, mas ele termina em alegria, porque, ok, algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho, mas o povo de Israel vive. Sim. Né? E é isso que deve acontecer. Eu também concordo com o Simchat Torah como precisa, né? Aonde se pode dançar com os rolos de Torá nas ruas, isso vai acontecer. E vamos em frente, a guerra continua até chegarmos à vitória e até termos a Palestina livre do Hamas. Sem dúvida. E quem quiser também esse vídeo da Hebraica, da comemoração, na verdade da cerimônia em homenagem às vítimas, está lá no nosso canal. Então é só acessar a área de vídeos. Quem quiser é só clicar ali. A gente fez um breve resumo, algumas entrevistas com alguns rabinos, né, com mensagens para futuras gerações. O presidente da Federação Israelita também. O Bruno, que é muito, muito bacana. Então quem quiser assistir, pode assistir lá. E
deixa um joinha lá, dá um comentário, dá um alô pra gente também nesse vídeo. Diz o que gostou, o que não gostou, pra gente poder fazer outros melhores. E essa semana como tem Simchat Torah, não sei se a gente vai conseguir fazer live, porque acho que é no Yom Tov, né? Então, deixa eu só falar algumas coisas rapidinho, aproveitando o gancho do Felipe. Não se esqueçam de também entrar no nosso WhatsApp, né? Estamos com mais de 7 mil membros. Peraí, Daniel, que você caiu. Você caiu da live aí. Peraí, volta aí que ainda não voltou, não. Voltou, pronto. Então, 7 mil pessoas que estão inscritas no nosso WhatsApp, recebendo notícias, sendo atualizadas, recebendo também avisos das nossas lives. Venha participar, se inscreva. Não é à toa que estamos com 7 mil pessoas, e não é que a gente adicionou 7 mil pessoas, só para vocês saberem, a grande maioria, 90%, foi por convite, e foi se ingressando por causa da qualidade das notícias. Tem um outro que o amigo trouxe, mas a gente não foi ali, seria fazer algo. Nós administradores, a gente não adicionou nenhuma pessoa. Sim. Eu adicionei, para não mentir, eu adicionei dois amigos meus, foi tudo. 7 mil pessoas, foi 2 pessoas. Eu adicionei 3 e não contei pro Felipe. Então o WhatsApp, assim, vale a pena. Gente que me pediu, me adiciona lá. Então, se inscreva no canal do YouTube também, para estar aqui recebendo os avisos das nossas lives. Passamos de 5.800 inscritos hoje. Se tornem membros. Vocês ajudam a gente, é R$ 6,90 por mês, uma quantidade ridícula, mas já é algo simbólico, mas que vai auxiliando a gente. E se vocês quiserem patrocinar a gente, olha, veja bem, a gente está com, como eu falei, 7 mil, 5 mil, 12 mil, 14 mil nas lives, 20 mil às vezes de visualização. É um bom canal para divulgar o seu produto, para estar aqui, e a gente está querendo crescer, está querendo levar a nossa mensagem para mais e mais gente. Por enquanto, o nosso trabalho é voluntário. Se Deus quiser, sendo profissional, a gente só vai poder ampliar, ter lives diárias, ter boletins diários. O nosso objetivo é sempre estar transmitindo mais informação para vocês. Então, estejam com a gente, tá? Agradeço a presença de todos vocês. Eu sei que a gente está disputando o futebol do domingo. Eu sei que com os corintianos não, que nem eu, porque hoje o Corinthians não está jogando. Mas a gente está disputando com o futebol e a gente agradece, então, a presença de todos vocês que vieram aqui escutar a gente, estavam com a gente. Tudo de bom, e dizer assim, que esse é um momento de muita luz, é um momento dentro do calendário judaico, pelo menos de muita luz. A gente saiu de Yom Kippur, daqui a alguns dias a gente vai começar a festa de Sukkot, que é a festa da alegria, terminar com Simchat Torah, como eu disse, que é a festa da Torá, que a gente dança e comemora com a Torá, é um momento de muita, muita alegria. É um momento de muita bênção, de muita alegria, de muita coisa boa. Vem, se juntem com a gente, e se Deus quiser, a gente vai ter a vitória total contra os nossos inimigos e a redenção da humanidade ainda antes do final da Simchat Torah, se Deus quiser. Agora, Felipe, antes de terminar, tem um filho de Putin aí falando um monte de bobagem. Filho de deixa Putin. Ele falar, deixa ele falar, velho. Deixa o Zé, porque fala, Zé. Não, eu não vou falar com o filho de Putin, não. Deixa eu falar, mano. Não tem problema, ele tá achando a gente é democrático, a gente deixa até os filhos da Putin falar aí à vontade. Agora, ele acha que 72 horas é igual aqui, igual lá no Oriente Médio, mas tudo bem. Então a gente vai avisar aí as próximas lives, quando vão ser, porque agora tem os feriados judaicos. É verdade, Felipe, desculpa, eu acabei viajando e não falei do que o Felipe tinha falado. A gente, na quarta-feira à noite, começa o feriado de Sukkot, esse que eu falei, né, do feriado das cabanas. Que, aliás, eu fiz hoje, construí hoje a minha sukkah. Sukkah, para quem não sabe, é uma cabana. A gente faz do lado de fora de casa. É uma temporada, é um lugar, como dizer, como é que se diria, temporário, morada temporária, né? Seria uma cabana mesmo, que lembra os tempos que a gente estava no Egito, sem uma casa fixa, a gente morava numa cabana temporária, e a gente sabia que com a presença de Hashem, com Deus em cima da gente, a gente podia morar numa cabana e estar mais seguro do que estar, por exemplo, no World Trade Center, sem a presença de Hashem, mas tudo bem. Então um lugar temporário que a gente mora durante 7 dias, o que a gente faz as refeições, tenta dormir, cada um diante do seu costume e tal. Então hoje eu construí a minha, e o feriado começa de quarta para quinta-feira. Então, assim,
Na verdade, até daria, porque quinta-feira à noite não é feriado bíblico já. Mas todo mundo vai estar, sabe, no final, tal, não sei, a gente vai decidir se vai ter ou não. A gente Tá bom. avisa. Beleza, então. Quer dizer, na verdade não, desculpa, eu quero me corrigir, não vai ter. Porque para nós em Israel é um dia, para Aqui são vocês dois. fora de Israel são 2 dias. E aí não dá. Então a gente na semana que vem não vai ter, mas na outra semana a gente volta, normalmente. Beleza, então agradeço a todos que estiveram aqui com a gente até o fim aqui da live. Agradeço também a todos que assistiram só um pedaço e vão assistir depois. E quem está assistindo ela gravada e quiser ajudar, é só clicar no botão valeu, também ajuda muito a gente. Então a gente vai avisar no grupo de WhatsApp, quem ainda não entrou, tem aqui o QR Code na tela. Tá? Também todas as nossas mensagens, quase todas têm o link para os nossos grupos. Então entrem nos grupos para ficarem bem informados e saber quando vão ser as nossas lives. Agradeço a todos e até a próxima. Abraços, tudo de bom, Hag Sameach e só coisas boas. Hag Sameach.